Acabou de começar a aula e ainda não se passaram 3 minutos. Eu fui até a mesa da garota mais bonita da sala na frente do professor. Anna Hall, eu gosto de você. Você pode ser minha namorada? Assim que terminei de falar, a turma inteira me olhou com uma expressão de incredulidade. Apenas a garota mais bonita perguntou: o que você gosta em mim? Meu olhar involuntariamente se desviou para baixo. E então eu disse gaguejando: gosto das suas pernas, são muito brancas. Como eu poderia saber o que eu gosto em você? Se não fosse o sistema exigindo que eu me declarasse em 30 segundos, para uma pessoa do sexo oposto. Se eu falhasse na missão, morreria imediatamente. Caso contrário, quem seria tão bobo a ponto de se declarar na sala de aula? Assim que eu falei, toda a turma instantaneamente entrou em um silêncio de choque. Que fera! Se declarar na frente de toda a turma. Eu realmente admiro o S. Jing. Para de falar. O rosto do LuzHNG está tão escuro. Como era de se esperar. A expressão do LuzHNG já estava horrível. Ele estava franzindo a testa, como se quisesse me engolir vivo. Gritou em voz alta: Su Jian, você pode sair daqui. Esse grito foi como um trovão. Fez toda a turma ficar em silêncio. Eu também fiquei surpreso com esse grito repentino. Eu fiquei paralisado por alguns segundos. Então, com a cabeça baixa, saí cabisbaixo. Eu tinha acabado de sair da porta da sala de aula. Então ouvi uma frase deixada pelo professor Zhang. Vocês podem estudar. Deng. A porta da sala foi fechada com força. Claramente, o professor Zhang planejava ter uma conversa particular comigo. Sem professor, a sala de aula instantaneamente explodiu em conversas. As vozes dos alunos iam e vinham. Todos estavam discutindo minha ação surpreendente. S. Jing realmente arriscou tudo desta vez. Essa cena foi muito emocionante. Annie Hall vai aceitar. Eu acho que ela também tem interesse em S. Jing. Difícil dizer. Annie Hall geralmente parece bem distante. Não é certo que ela se interesse por S. Jing. Ann Hall sentada em sua cadeira. O barulho ao redor parecia não ter relação com ela. Ela inclinou levemente a cabeça para olhar pela janela. A luz do sol iluminava seu rosto, revelando sua beleza deslumbrante. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Suas pernas eram muito brancas. Ela murmurou para si mesma. Sua voz transparecia um tom de zombaria. Hehe. Hoje à noite você vai saber que minhas pernas não são apenas brancas, mas também sabem chutar. Pá! Um som nítido de palma na mesa ecoou pelo escritório silencioso. Su Jian, você está louco? Você acha que ter boas notas te permite fazer o que bem entender? No escritório, o professor Zen estava tão irritado que tremia, apontando para mim, com uma expressão de desapontamento. Eu estava de cabeça baixa em frente ao professor Zhang. Professor Zhang, me deixe explicar. Como você me chamou? Professor Zhang. Eu me dei um tapa na boca em pensamento. Estou acostumado a chamar assim. Assim que abri a boca, saiu naturalmente. Na verdade, há uma razão para isso. A razão é que minha mente estava funcionando a 1000 por hora. Dada a situação atual, eu também não sei que desculpa usar para contornar isso. Não posso contar ao professor Zhang sobre o sistema, certo? Não consegui pensar em nenhuma desculpa convincente. Decidi não fazer nada e deixar como está. Com determinação, disse. A razão é que eu quero namorar. O professor Zhang ficou perplexo. Então você ficou se segurando todo esse tempo. E só conseguiu soltar essa frase. Você se declarou na frente de toda a turma. Eu não posso saber que você quer namorar? Ufa! O professor Zhang colocou a mão no peito, tentando acalmar seu coração agitado. Professor, eu acho que minhas notas estão boas. Ian Hall ficou em segundo lugar na prova de nivelamento da escola. Respondi calmamente. O professor Zhang ficou sem palavras. Não consegui pensar nisso de imediato. Que droga! Como é que vocês dois têm notas tão boas? Mas ter boas notas não significa que você pode fazer o que quiser. Você deve voltar e pedir desculpas a Hall de forma adequada. E então escreva uma reflexão de 3.000 palavras para mim. Eu vou ligar para seus pais sobre isso. Ao ouvir essa punição, eu acenei levemente com a cabeça em sinal de concordância. Como eu esperava. A escola não vai me punir severamente. Estou brincando. Eu entrei na Universidade Jian como o melhor aluno do exame nacional. Sai. O professor Zhang acenou para que eu saísse. Ele fica irritado só de me ver agora. Eu saí da sala de aula de forma obediente e voltei para a sala. Empurrei a porta, ignorando os olhares dos outros. Fui imediatamente até a frente da Ann Hall. Inclinei-me profundamente e disse: desculpe, colega Ann Hall. Eu fui imprudente há pouco. Por favor, considere que o que aconteceu não ocorreu. Ann Hall piscou seus lindos e encantadores olhos. O canto de seus lábios se curvou levemente. Ela revelou um sorriso bonito. Não tem problema. Colega Su Jian. De qualquer forma, você está acabado esta noite.
Após receber o perdão de Anhou, eu respirei aliviado. Os problemas trazidos pela tarefa de novato do sistema idiota devem ter acabado. O que resta é apenas a reflexão de 3.000 palavras. Quanto ao que o professor Zan disse sobre ligar para os pais, eu não estou nem um pouco preocupado. É só o tipo de personalidade divertida dos meus pais. Provavelmente ainda vão perguntar se a garota aceitou ou não. Ao mesmo tempo, o professor Zan também entrou. Imagino que ele já tenha se acalmado antes de voltar para a aula. Eu acabei de voltar para o meu lugar. Só vi o príncipe Yang dar um joinha para mim. Virei a cabeça e encontrei seu olhar admirado. Velho Su. Impressionante! Declarar-se para Annie Hall em público. Você realmente sabe escolher, hein? Agora o grupo está todo agitado. Eu levantei a sobrancelha ao ouvir isso. E discretamente tirei meu celular debaixo da mesa. Abri o grupo da turma. E, de fato, alguns que não estavam prestando atenção na aula estavam se divertindo no grupo. Você sabe qual é o apelido que eles te deram? Eles acabaram de te chamar de irmão das pernas no grupo. Quando você disse que as pernas da Hall eram brancas, o grupo inteiro simplesmente explodiu. Você é realmente um modelo para nós. Wang Zia ainda estava falando sem parar, mas eu já não queria mais ouvir. Cobri a testa. Eu suspirei levemente. Minha reputação estava arruinada. O professor do ZHNG ainda estava explicando a questão no quadro. Quanto mais eu pensava, mais irritado eu ficava. Decidi simplesmente soltar a mão. Minha cabeça foi para baixo. Dado que as coisas chegaram a esse ponto, melhor dormir. 7h50 da noite. Distância para os calouros da Universidade Jiandu. Ainda faltam 10 minutos para o término da aula noturna. Eu não precisei fazer esforço algum. Já havia terminado o dever de cálculo que o professor passou hoje. E então, sob os pedidos habituais de Wang Zia, eu joguei o dever para ele de forma despreocupada. Obrigado, irmão das pernas. Irmão das pernas é incrível. Assim que Wang Zia agradeceu, ele imediatamente pegou a caneta e começou a copiar de forma exuberante. Ao ouvir esse apelido de irmão das pernas, meu canto da boca estremeceu. Em apenas uma tarde, esse nome já se espalhou basicamente. Chegou até a atrair uma grande quantidade de curiosos. E até já estão espalhando fofocas sobre ele e Anhou. S. Jing e Annie Hall são almas gêmeas. Já haviam combinado isso há muito tempo, para se esforçarem juntos e se encontrarem no topo. O primeiro e o segundo da escola estão namorando. É tão doce que mata. Ouvi dizer que S. Jin perdeu uma aposta, e foi por isso que fez uma coisa dessas. De qualquer forma, há todo tipo de afirmações absurdas por aí. Eu já estou acostumado com esse tipo de boato escolar. Mas quando penso que isso pode trazer perturbações e influências para Anhou, sinto um pouquinho de culpa no fundo do coração. Vou arranjar um tempo para convidá-la para jantar e me desculpar. Pensando assim, mas eu ainda tenho uma coisa extremamente importante. Tirar meu celular e abrir um certo site de compras. Procurar comerciantes para filtrar preços. Escrever uma reflexão de 3.000 palavras. Quanto custa? Atendimento ao cliente, querido. 50 yuans. Entregue em um dia na cidade de Jiandu. Levantei a sobrancelha e olhei para Wang Zia. Te dou 10. Me ajude a escrever uma reflexão de 3.000 palavras. 10 reais. Você está me tratando como um pedinte? Wang Ziyan, copiando a prova, sem levantar a cabeça, respondeu. Vamos juntar 30. 15. 20. Fechado. Imediatamente transferi 20 yuans para Wang Ziyan. O tempo chegou exatamente às 8 horas. A aula acabou. Pessoal, podem ir embora. O sino do final do estudo noturno tocou. O professor responsável pelo estudo noturno deu a ordem. Os alunos começaram a arrumar os livros para se preparar para sair. Levantei-me rapidamente, colocando no ombro. Fui o primeiro a sair da sala de aula. Eu não moro na escola, mas alugo um apartamento sozinho fora da escola. Mas eu não sabia. Quando eu saí pela porta, Anhou já estava de pé à distância, olhando para minha figura. Esfregou os dentes, pequenos dentes prateados. Há um pouco de expectativa nos olhos. Estou realmente cansado. Estou andando na rua enquanto bocejo. Meu passo é desleixado, parecendo que não acordei. Estou imerso em meus próprios pensamentos. De repente, tudo ficou escuro à minha frente. Um objeto desconhecido rapidamente cobriu minha cabeça. Eu ainda não tive tempo de reagir. Então senti meu corpo sendo controlado por várias mãos fortes. As mãos me seguravam firmemente. Essas mãos me amarravam habilidosamente. Então fui levantado por uma força imensa. Eu percebi instantaneamente que estava sendo sequestrado. O que vocês estão fazendo? Aqui é a acolhedora e harmoniosa cidade de Jiandu. Uma sociedade regida pela lei. Vocês pensaram nas consequências do que estão fazendo? Ainda dá tempo de parar agora. Posso fingir que nunca vi vocês. Um estalo. Levou um tapa forte na bunda. Gritei de dor. Que droga. Esse cara fala muita besteira. Não perca tempo.
Leve-o rapidamente até a jovem senhora. Do lado de fora da perspectiva que não consigo ver, 2 grandes homens de preto me carregaram para o carro. Aceleramos a toda velocidade. Estou completamente imobilizado e não consigo me mover. Acabou. Vou perder meu rim. E talvez até a córnea tenha que ir junto. Então, o que? Vamos negociar. Será que podemos tirar apenas um rim? E podemos usar anestesia? Tenho medo da dor. O homem de preto está cheio de perguntas. Esse garoto está se confundindo com algo. Ele acha que vamos vender seu rim. Isso é um pouco absurdo. Uma pessoa normal negociaria assim com sequestradores? Deixe pra lá. Vamos ver como a jovem senhora vai lidar com ele. Chegamos. Senti o carro parar. Em seguida, fui carregado para fora do carro. Fomos por caminhos tortuosos, sem saber para onde estávamos indo. Ploc! Fui jogado no chão de forma rude. Senti que alguém estava se aproximando. Um leve aroma flutua na ponta do meu nariz. Em seguida, a máscara que cobria meus olhos foi rapidamente retirada. Eu balancei a cabeça. Esforcei-me para clarear a visão. Quando eu abri os olhos, o que apareceu diante de mim foi um rosto familiar e bonito. Para mim, hoje, é definitivamente um rosto marcante. Anna Hall. Neste momento, Anna Hall estava me olhando com um sorriso no rosto. Mas, neste momento, seu sorriso me deixou um pouco inquieto. Ao seu lado, à esquerda e à direita, estavam de pé 2 grandes homens vestidos com ternos pretos, com expressões impassíveis. Seus olhares revelavam um certo autoritarismo. Olhando assim, com certeza é um sujeito da máfia. Lembrei-me da senhorita que ouvi mencionarem antes. Imediatamente, uma sensação de presságio tomou conta de mim. Apenas vi Anna Hall sorrindo. Ela estendeu a mão e levantou meu queixo. O rosto se aproximou. Exalar um perfume sutil. Sujian, você está curioso sobre por que estou aqui? A voz de Anna Hall quebrou o silêncio. Havia um toque de diversão em seu tom. Deixe-me me apresentar. Eu sou Anna Hall, da família mafiosa de Gendu. Uma pessoa da família An. Eu engoli em seco com dificuldade. Neste momento, eu realmente queria me dar um tapa na cara. Sujian, a Sujian. Você realmente sabe escolher com quem se declarar. Escolheu alguém de nível bomba. A filha da família mafiosa. Quem poderia saber disso? Se eu soubesse dessa sua identidade. Eu gosto do meu irmão, mas não posso gostar de você. Aquilo, como é que eu digo? Mal-entendido. Foi tudo um mal-entendido. Eu forcei um sorriso que era pior do que chorar. Eu sabia que hoje poderia ser um dia ruim. Se eu não conseguir agradar essa dama hoje, talvez minha vida esteja em jogo aqui. Mal-entendido. Eu não acho que seja um mal-entendido. Por sua causa, minha reputação começou a ficar ruim. Eles ainda estão espalhando que você e eu somos amigos de infância. Que nojo! Annie Hall soltou um resmungo. Sua voz tinha um toque de frieza. Eu realmente achei que ela estava meio fofa assim. Você não foi tão corajoso à tarde? Annie Hall questionou. Seu rosto se aproximou um pouco mais de mim. Eu sorri timidamente tentando explicar. Na verdade, eu fui um pouco impulsivo à tarde. Mas isso também foi porque... Você não tem coragem? Annie Hall não me deixou terminar e continuou a questionar. Você ainda se atreve a dizer que gosta das pernas da sua tia? Annie Hall de repente elevou o tom. Um brilho travesso passou por seus olhos. Agora eu te pergunto, minhas pernas são brancas ou não? Você ainda se atreve a falar? Jim, o anfitrião ativou a missão. Por favor, responda a esta pergunta com sinceridade. Caso contrário, haverá punição. Jim, onde está seu cavalo de Troia? Por favor, não apareça para atrapalhar agora, tá bom? Eu lutei internamente por muito tempo, pensando que poderia ser punido pelo sistema ou até mesmo ser apagado. Então fechei os olhos, respirei fundo e segui meu coração. Por que você não se atreve a falar? Você não é muito corajoso durante o dia? Colega Hall, suas pernas são realmente brancas e bonitas. Eu realmente gosto das suas pernas. Depois de dizer isso, eu senti meu rosto como se estivesse queimando. Nunca me senti tão envergonhado e constrangido. Mesmo que eu seja muito cara de pau normalmente. Neste momento, sinto que não tenho rosto para ver ninguém. É melhor eu morrer. Meu olhar estava completamente sem brilho. Existem 1000 maneiras de viver e morrer. Eu escolhi a morte social. Parabéns, anfitrião, por completar a missão. Obter uma habilidade de nível intermediário. Maestria em combate. Em um instante, uma grande quantidade de técnicas de combate e estilos de luta inundou minha mente. Clara e detalhada. Como se eu já tivesse praticado inúmeras vezes. Neste momento, eu descobri com surpresa que agora consigo facilmente desatar as cordas que me prendem. Estou prestes a agir. De repente, levantei a cabeça e vi Anna Hall com o rosto todo vermelho, olhando para mim com uma expressão de vergonha e raiva. Os 2 seguranças de preto ao meu lado também ficaram surpresos com o que eu disse, e até secretamente se deram um joinha. Eu estava com uma expressão de confusão. Não é
Por que vocês estão me dando joinha? Vocês, da família do submundo, são tão abstratos. Eu não sei quem Ho, dentro da família. Embora seja uma jovem senhora mimada, mas também é uma travessa cheia de ideias malucas. Toda a família An, de cima a baixo. Não há ninguém que ouse provocar a Ho. Provocar a Ho significa que, por um longo período depois, você sofrerá suas várias pequenas vinganças, que são difíceis de evitar. Até o chefe da família e o jovem senhor têm dor de cabeça com Ho. Claro que isso também é uma forma de mimá-la. Agora, nesta parte do meu discurso, os dois seguranças de preto só podiam dizer: irmãozinho, tenha uma boa jornada. Inicialmente, Anhou só pretendia trazer os dois para me assustar, apenas para me fazer saber que eu deveria ter medo. Mas agora que eu disse isso, a situação se estabilizou. A jovem definitivamente não vai deixar esse garoto escapar. Ele está acabado. Você é sem vergonha. Canalha. Idiota. Seu imoral. O rosto de Anhou ficou completamente vermelho. Sua voz tremia. Ela me apontou com raiva e gritou. Pela primeira vez em sua vida, alguém falou tão abertamente sobre suas pernas. Isso a fez sentir uma imensa humilhação e raiva. Ainda bem que não havia mais ninguém aqui. Se eu dissesse isso durante o dia, quando me confessasse na sala de aula, eu teria morrido de vergonha na hora. Vá se danar. Seu imoral. Anhou gritou com raiva. Levantou o pé e me chutou, como se quisesse descarregar toda a sua insatisfação naquele chute. No entanto, neste momento, eu já havia desfeito as cordas que me prendiam. Eu desviei calmamente do ataque de Anhou. Anhou não esperava que eu pudesse me mover livremente. O chute dela, cheio de ressentimento, usou toda a sua força. Após chutar no vazio, o equilíbrio dela instantaneamente ficou instável. Seu corpo balançou algumas vezes. Estava prestes a cair no chão. Ei, socorro! Cuidado, senhorita! Os dois seguranças não reagiram de imediato. Quando eles tentaram se aproximar para proteger Anhou, já era tarde demais. O que os fez suar frio ainda mais foi o lugar onde Anhou estava prestes a cair, que, surpreendentemente, tinha uma tesoura afiada. Se Anhou realmente caísse em cima dela, as consequências seriam inimagináveis. Neste momento, Anhou também percebeu a proximidade do perigo. Seus olhos estavam cheios de pânico, mas ela já não conseguia controlar o movimento do seu corpo. Só pude olhar impotente enquanto me aproximava do chão. As tesouras se ampliavam em minha pupila. Ela estava cheia de desespero. Só pude fechar os olhos sem ajuda. Pá! No segundo seguinte, a dor que Anhou imaginava não apareceu. Em vez disso, um abraço macio e aconchegante, com um leve cheiro de fumaça, e uma combinação com o cheiro de roupa limpa. Isso fez com que ela não conseguisse evitar de mover o nariz. Ela cheirou mais algumas vezes. Lentamente levantou a cabeça e encontrou meu olhar, que era bastante resignado. Você está bem? Minha voz era preocupada. Minhas mãos seguravam firmemente a cintura de Anhou, para garantir que ela não caísse. Anhou piscou os olhos, olhando para mim com um olhar um pouco confuso. Em seguida, um rubor apareceu em seu rosto. Ela disse em voz baixa: obrigada. Que agilidade! Não consegui ver claramente o movimento daquele garoto. A reação foi incrível. Ao ver Anhou em segurança, parada ali, os dois seguranças suspiraram aliviados. Seus rostos mostraram uma expressão de alívio. No entanto, a surpresa em seus corações não desapareceu. Ao contrário, tornou-se ainda mais intensa devido ao choque da cena anterior. Lembrando-me dos meus movimentos anteriores, desatei as cordas de forma limpa e rápida. E então desviei agilmente do chute de Anhou. Em seguida, rapidamente me coloquei na frente de Anhou. Meu corpo se inclinou levemente, e consegui segurá-la firmemente antes que ela caísse. Todo o processo levou menos de 2 segundos. Os dois, como seguranças da família An, já tinham passado por muitas batalhas, mas eles acreditavam que não poderiam ter a mesma reação que eu. Eles nem conseguiam desatar as cordas. Os outros não sabem, mas eles sabem muito bem. O nó que fizeram para amarrar as cordas era muito complexo. Se um único passo fosse errado, então esse nó não poderia ser desfeito. Portanto, mesmo que os dois desamarrassem pessoalmente as cordas, ainda assim teriam que se esforçar. Definitivamente não conseguiriam ser tão rápidos quanto eu. Ambos tiveram o mesmo pensamento em mente. Este jovem não é simples. Eu não me importo com eles assim. Meu coração está acelerado agora. Minha atenção está completamente focada em seus braços. Naquela existência frágil. Eu a abracei suavemente, sentindo o perfume e o calor que vinham dela. Olhando para os belos olhos de Annie Hall, eu engoli em seco. Eu nunca segurei a mão de uma garota até agora. Essa intimidade repentina me deixou um pouco confuso, mas também me pareceu extraordinariamente bom. Então, é assim que se sente um abraço? Não é à toa que aquele garoto, Wang Zeya, fala de amor todos os dias.
Essa sensação de coração acelerado realmente é um pouco viciante. Os dois se encararam assim. Não sei quantos segundos se passaram. Hein? Senhorita, você está bem? O segurança não aguentou mais. Ele já passou por isso. Imediatamente percebeu que a atmosfera estava estranha. A senhorita está na adolescência. Se continuar assim, pode acontecer algo sério. Então, imediatamente fez um aviso. Ah! Oh, estou bem. Anhol imediatamente reagiu e me empurrou. Ela deu alguns passos para trás. Havia uma sensação de relutância. Bem, então, considerando que você me salvou agora, vou te deixar passar desta vez. Você vai embora, por favor. Anhol olhou ao redor nervosamente, mas não consegui encontrar meu olhar. Eu pisquei, mas não me movi. Pirralho. Não seja ingrato. Se eu te deixei ir, vá logo. Quer mesmo algo que não pode ter. O segurança ficou irritado. O que você está fazendo, garoto? Não quer ir? O rosto de Anhol ficou ainda mais vermelho. Ele não quer ficar mais um pouco, quer? Não. Não é que eu não queira ir. Eu suspirei, com uma expressão de desânimo. Vocês me amarraram. Eu sei lá onde estou. Para onde eu vou? Eu nem sei como sair daqui. Vocês podiam me levar de volta. Anhol e o segurança imediatamente perceberam. Por um momento esqueceram disso. Enquanto isso, no fundo de um luxuoso clube em Jiandu, o irmão de Anhol, Amenji, estava sentado no sofá. De repente, o telefone tocou. Quem está ligando para o próprio número particular a essa hora? Ele olhou para o celular e sua expressão mudou, atendendo rapidamente. Alô, professor Zhang. Sim, eu sou o irmão de Anhol, Amenji. Aquele garota teve algum problema na escola? O quê? Amenji arregalou os olhos. Sua própria irmã foi declarada na frente da turma inteira. Que tipo de idiota sem noção é esse? Os olhos de Amenji imediatamente se encheram de raiva. Tudo bem, professor Zhang. Eu já sei sobre isso. Eu vou resolver isso. Fique tranquilo. Obrigado pelo seu esforço, professor Zhang. Anhol, por favor, cuide bem de mim na escola. Desligou o telefone. Amenji ficou com uma atmosfera mais fria. Velho Li, vamos deixar as outras coisas de lado por enquanto. Encontre uma pessoa para mim. Quem? Chamaze S. Jing, colega de classe de Anhol. Vivo ou morto? Traga-o aqui com um último suspiro. Certo. Li finalmente concordou. Apenas encontrar um estudante. Para ele, isso é um desperdício de talento. Não sou eu quem está dizendo a vocês. Se é para sequestrar, que se sequestra. Por que vocês têm que me trazer para este lugar isolado? E essa máscara que me cobriu a cabeça? Há quanto tempo não é lavada? Um cheiro forte. Vocês, do submundo, realmente fazem um trabalho bruto. No banco de trás, eu não parava de reclamar. Anhol estava sentada ao meu lado. Ela cobriu os ouvidos, sem saber o que fazer. Os dois seguranças sentados na frente. Originalmente, eles deveriam ter permanecido sérios, mas agora estavam com expressões de descontentamento. Eu realmente quero acabar com esse cara. Deixa pra lá. Aguente firme. A senhorita não nos deixa agir. A senhorita não vai realmente fazer algo com esse cara. Fecha a boca, seu idiota. Isso é algo que podemos falar? Depois de falar, olhou cautelosamente pelo retrovisor, com medo de que Anhol ouvisse o que estavam dizendo. Anhol ainda estava irritada, cobrindo os ouvidos. Não prestou atenção na conversa deles. Ele finalmente soltou um suspiro de alívio. Se Anhol ouvir isso, vamos anotar isso. A vida deles na família não será fácil depois disso. Então, o que? Não estamos com pressa. Não exceda a velocidade e não avance o sinal vermelho. Ah, sim. Podemos parar ali na rua do meio? Eu quero comprar um lanche grelhado. Antes eu achava a distância muito longa. Estava com preguiça de ir comprar. É perfeito que vocês estejam levando. Cale a boca. Anhol gritou. Ela realmente não aguentava mais. Como pode haver alguém tão falador? Eu acabei de começar a gostar dele. Agora só me resta frustração. Eu, uma bela mulher, estou sentada ao seu lado. Você nem olha para mim. Só pensa em comer o lanche grelhado. Querida, você acredita que eu vou te grelhar? Como ela sabe que eu não estou olhando para ela? Na verdade, eu não tenho coragem de olhar para ela. A cena ambígua de agora há pouco ainda persiste na minha mente. Meu coração ainda não se acalmou. Eu só posso murmurar, para aliviar um pouco a inquietação interior. A partir de agora, você não pode falar. Não pode dar ordens para eles dirigirem. E definitivamente não pode comer o lanche grelhado. Anhol, irritada, rangia os dentes. Como se na próxima segunda eu ousasse discordar. Ela simplesmente morderia. Eu fui pego de surpresa pelo grito dela. Encolhi o pescoço e não tive coragem de falar. Aquela moça. Estamos chegando à rua do meio. Vamos parar? O guarda-costas bobo perguntou. Parar o quê, seu idiota? Não pode parar. Anhol estava prestes a ficar furiosa.
Por que o segurança que minha família contratou é tão inútil? Então eu sentei no carro e olhei pela janela, observando sem poder fazer nada enquanto passava ao lado do lanche grelhado. Ah, deixa pra lá. Lanche grelhado, meu amigo. Nós, afinal, não temos destino juntos. Um suspiro de profunda decepção interior. O carro andou por um tempo. Gradualmente entrou no meu condomínio. Irmão Su. Onde fica exatamente a sua casa? Irmão Su. O segurança, ao ver que ninguém respondeu, olhou para trás confuso. Eu pisquei inocentemente. Virei a cabeça para olhar para Anhou. Anhou ficou atordoada por um momento e logo percebeu que ela tinha acabado de dizer a ele para não falar. Essa frase pode ser respondida. Depois de dizer isso, ela pisou no meu pé com raiva. Ela estava prestes a ficar furiosa. Como pode haver uma pessoa tão desajeitada? Não é só um vagabundo, mas também é bobo e ingênuo. Que pena que eu estava até com o coração acelerado por ele. Realmente estou com problemas na cabeça. Fui pisado por Anhou. Eu puxei o ar com força. Essa garota é realmente implacável. Não deixou nada de lado. Bem, isso. Irmão mais velho. Você pode me deixar aqui. Desça aqui. Em 2 minutos estamos em casa. No momento de descer do carro, eu ainda me lembrei de cumprimentar a Anhou. Obrigado por me trazer de volta. Senhorita An. Um dia desses, eu te convido para jantar. Clique. Depois de falar, fechei a porta do carro e saí rapidamente. Anhou cruzou os braços e olhou para o meu perfil. Fiquei perdido em pensamentos. Ela é bem alta. A aparência também corresponde ao meu gosto estético. Anhou murmurou para si mesma. Então, ela se deu conta. Deu uma batidinha na própria cabeça. O que eu estou pensando? Não, eu não estou pensando nesse bobo. Não, não é isso. Eu definitivamente não vou me apaixonar por esse canalha sem vergonha. No caminho, pensando em bobagens, Anhou nem sabia a que hora chegaria em casa. Assim que entrei na sala, Anhou sentiu uma atmosfera acolhedora e tranquila. Em seguida, subi as escadas de volta ao meu quarto e fui até a beira da cama. Saltei suavemente e me joguei na macia cama grande. Na minha mente, não sei porquê, só havia o meu rosto resignado. Esse rosto, naquele momento, se tornava extraordinariamente claro em seu coração. Quanto mais penso, mais irritado fico. Uma emoção indescritível surgiu em seu coração. Retornar o mal. Idiota. Sem vergonha. Canalha. Anhou pegou o adorável travesseiro de coelho ao lado. Usou-o como se fosse eu. Socavão repetidamente. Lá embaixo, Amenji não tinha mais o sorriso gentil de antes. Ele estava ouvindo o relatório de 2 seguranças. Então, seguimos as instruções da senhorita. Levamos o jovem Su de volta. O segurança terminou de falar. Olhou cuidadosamente para Amenji. A atual família An. Embora oficialmente ainda seja o chefe Anshinsha no comando. Mas, na verdade, o verdadeiro detentor do poder já foi gradualmente transferido para as mãos de Amenji. Amenji já é indiscutivelmente o líder da próxima geração da família An. Vocês estão falando de um estudante comum. Não só desfez instantaneamente as cordas que vocês amarraram, como também mostrou que vocês se sentem inferiores, em termos de capacidade de reação e ação. Os 2 seguranças assentiram, um pouco envergonhados, embora não quisessem admitir. Mas é verdade. Interessante. Assim, parece que ele realmente não tem mais intenções em relação a Hou-Hou. Mas também não se pode afirmar. Pode ser uma manobra da família Feng ou da família Lin. Mas essa possibilidade é bem pequena. Porque, segundo o que você disse, seu histórico é bem simples. E o que ele sempre demonstrou é apenas um estudante comum, sem nada de especial. Apenas com notas um pouco melhores. Ouvindo vocês falarem assim dele, eu acabei ficando um pouco interessado nele. Amenji continuava se movendo com as mãos, mas no coração está meditando. Inicialmente, ele só queria que Li Kai se livrasse desse estudante. Mas agora parece que essa abordagem já não é adequada. Mostrar meu lado especial é uma coisa. Por outro lado, Amenji teme que sua irmã já tenha se interessado por mim. Isso também o deixa um pouco preocupado. Ele não é o tipo de pessoa que quer manter a irmã amarrada a si a vida toda. Mas ele também espera que sua irmã tenha um bom destino. Desde pequena, as questões da família. Amenji nunca deixou Anhou participar. Ele sempre a protegeu muito bem. Não a deixou ter contato com nenhum garoto ruim. As questões da família do crime. Amenji não quer que Anhou se envolva. Hou-Hou. É hora de comer. Não demorou muito. Anhou desceu vestindo um pijama rosa e se sentou à mesa. Amenji percebeu que a menina estava distraída. Hou-Hou. Alguém se declarou para você hoje? Amenji foi direto ao ponto ao trazer esse assunto. Sim. Anhou acenou com a cabeça, meio confusa. Em seguida, ela imediatamente se deu conta. Está tudo bem, irmão. Eu já resolvi tudo. Eu mandei os seguranças darem uma lição nele.
Anhol levantou o punho pequeno e começou a agitar. Ela fez uma expressão feroz. Ao ver que Anhol não estava dizendo a verdade, Amenji sentiu um frio na barriga. Você já o ensinou uma lição. Como foi essa lição? Ensinando a pessoa até deixá-la vermelha e de orelhas quentes no seu colo. Se não fosse pelo relatório do segurança, ele provavelmente teria acreditado. Amenji suspirou. Vamos trazê-lo para casa neste fim de semana para dar uma olhada. Ele quase já tinha certeza que sua irmã provavelmente estava interessada nele. Como irmão mais velho, ele precisava investigar pessoalmente. O que? O que quer dizer com traga-o de volta para dar uma olhada? O movimento de Anhol bebendo mingau parou instantaneamente. Com cara de bobo. Não entendia o que seu irmão estava pensando. Aquele chamado S. Jing. O irmão vai dar uma olhada nele para você. Se você realmente gosta dele, o irmão também te apoia. O que? Eu não. Anhol reagiu. Imediatamente ficou vermelha de vergonha. Levantou-os e apontou para Minji com os dedos tremendo. Quem gosta dele? Irmão, eu te aviso, viu? A comida pode ser comida de qualquer jeito, mas as palavras não podem ser ditas de qualquer jeito. Como eu poderia gostar daquele idiota? Irmão, eu te aviso, viu? A comida pode ser comida de qualquer jeito, mas as palavras não podem ser ditas de qualquer jeito. Como eu poderia gostar daquele idiota? Então eu vou pedir para Li Kai se livrar dele. Você se atreve? Anhol, em um momento de desespero, imediatamente percebeu que havia falado errado. Além disso, com o olhar provocador de Amenji, de repente, sentiu uma vergonha e raiva insuportáveis. Eu quis dizer. Não que eu quisesse matá-lo. De qualquer forma, não se preocupe com isso. Eu vou resolver isso sozinha. Eu não vou mais falar com você. Anhol largou a tigela e virou-se, entrando no quarto com raiva. Amenji jogou a ponta do cigarro despreocupadamente. Em seguida, entrou em alguns carros pretos que saíram lentamente do pátio. O despertador tocou às 6 da manhã, mas só tocou por apenas um segundo. Eu rapidamente estendi uma mão para fora do cobertor. Desliguei o despertador do celular rapidamente. Vou me atrasar de novo. Eu me vesti e escovei os dentes apressadamente. Dormi demais de novo. Enquanto escovava os dentes, de repente fiquei paralisado. Isso sou eu. Eu olhei para mim mesmo no espelho, confuso. Meu rosto mudou um pouco, mas a mudança não é grande. Principalmente meu corpo se tornou mais proporcional. Minha presença se tornou mais charmosa. Essa é a vantagem de ser proficiente em artes marciais. Eu imediatamente percebi. Não esperava que, além das habilidades de luta, ainda tivesse um pouco de aumento na minha musculatura. Não é isso. Não tenho tempo para apreciar. Vou me atrasar. Normalmente, eu não me importo em me atrasar. Lao Zhan fechou um olho e deixou passar. Mas eu irritou o professor Zhang ontem. Se eu me atrasar de novo hoje, provavelmente vou levar uma bronca de novo. Eu coloquei a mochila nas costas e saí a toda velocidade. Com habilidade em artes marciais, usei o mínimo de energia para correr na velocidade máxima e a maior distância. E cheguei à estação de ônibus dentro do tempo limite. No ônibus, eu cochilei um pouco. Quando cheguei ao meu destino, desci e comprei um café da manhã. Fui caminhando lentamente em direção à escola. Ao passar por uma entrada de beco, dei uma olhada despretensiosa. Algumas figuras chamaram minha atenção. Alguns jovens de cabelo loiro estavam vestidos com roupas velhas e grafitadas, com uma aparência de bandido. Estavam cercando um estudante magro. Parecia que estavam cobrando uma taxa de proteção. TSK, TSK, TSK. O mundo está ficando pior a cada dia. Minha amada e harmoniosa cidade de Jiandu. Como pode haver coisas tão dolorosas acontecendo? Eu suspirei levemente e balancei a cabeça. Dei uma mordida no meu pãozinho. Critiquei severamente as ações dos loiros. Então, finjo que não vi e continuo andando. Nunca me intrometo. Este é o meu lema de vida. O anfitrião ativa a missão. Por favor, salve este colega. E dê a eles uma lição severa. Completar a missão resultará em recompensas. O fracasso será punido. Eu fiquei surpreso. O passo que dei recuou lentamente. Caminhei resolutamente em direção à rua. Ajudar os necessitados também é meu lema de vida. Rápido! Pare de enrolar. Seu jeito de enrolar realmente me irrita. O jovem loiro à frente, com um leve sorriso sarcástico nos lábios. Ele inclinou a cabeça. Agarrou firmemente a gola do homem de óculos. Seus olhos estavam cheios de ferocidade. Por que está tão enrolando para cobrar a taxa de proteção? Não foi fácil pagar nos últimos dias? Como? Hoje você quer dar o golpe. A voz do jovem loiro revelava um certo desprezo. Eu realmente não tenho mais dinheiro. O homem de óculos estava com os lábios tremendo. A voz era quase inaudível. Seus olhos estavam cheios de medo. Eu já dei todo o meu dinheiro de despesas deste mês para vocês. O loiro sorriu desdenhosamente ao ouvir isso. Isso é problema seu.
Eu só me importo com dinheiro. Depois de dizer isso, ele soltou a gola e deu um passo para trás. Alguns de seus subordinados entenderam a mensagem. Imediatamente cercaram-no. Prepararam-se para dar-lhe uma lição. O homem de óculos viu que os socos e chutes do oponente estavam prestes a atingi-lo. Ele fechou os olhos em desespero. E o que? Desculpe incomodar um pouco. Uma voz preguiçosa e resignada veio. Atraiu a atenção de algumas pessoas. Pararam de agir. O loiro franziu a testa. Virou a cabeça na direção da voz. Justamente viu um rostinho bonito e atraente, comendo um bom, caminhando despretensiosamente em nossa direção. Enquanto comia o bom, disse: se vocês o agredirem, eu vou ter muitos problemas. Se eles derem um soco, o sistema vai determinar que não salvei a pessoa. Aí será o fim. Garoto, você quer ser um herói? O loiro abriu um sorriso, mostrando um sorriso cruel. Eu gosto desse tipo de jovem que se considera justo. É muito divertido intimidar. Eu apenas acenei com a cabeça, sem me importar. Terminei a última mordida do bom. Rapidamente adotei a postura padrão de boxe. Meu corpo balançava de um lado para o outro, ágil e rápido. Os socos eram rápidos e imbatíveis. Cada soco atinge o alvo com precisão. Uá! Minha cintura! Irmão, não bata no rosto. Não demorou muito. Esses marginais foram sendo derrubados um a um, gemendo de dor, não conseguindo mais se levantar. Em meio a gritos de dor, eu caminhei lentamente em direção ao cara de cabelo amarelo. Você, não venha para cá. O cara de cabelo amarelo percebeu que encontrou alguém forte hoje. Ele tirou uma faca do bolso e apontou para mim. Ao ver isso, eu fui para cima com um chute voador. Derrubei o cara de cabelo amarelo no chão. A faca também foi lançada para longe. O cara de cabelo amarelo se cobriu onde foi chutado. Quase cuspiu sangue velho. Você não está roubando, por acaso? Irmão, você pensou bem? Nós somos da família Lin de Jiandu. Ele tentou me intimidar, mas eu não ouvi nenhuma reação da família Lin. Com a cabeça inclinada, aproximando-me do cara de cabelo amarelo passo a passo. Lin Jia. Não conheço. Nunca ouvi falar. Sob o meu olhar de aviso, o loiro imediatamente levou alguns capangas e fugiu em desespero. O homem de óculos estava cheio de gratidão. Ele se curvou profundamente olhando para minha silhueta. Parabéns, anfitrião, por completar a missão. Parabéns, anfitrião, por adquirir uma habilidade de baixo nível. Comunicação com animais. Que habilidade é essa? Enquanto caminhava, perguntei mentalmente. Em termos simples, os animais se aproximarão de você. Acabou. É realmente uma habilidade de baixo nível. Não serve para nada. Sem surpresas, eu ainda cheguei atrasado. Vá para os fundos e fique aí. Justamente a primeira aula é a de cálculo do velho Zhan. Eu me cocei o nariz e fui relutantemente para o fundo da sala. Durante esse processo, eu troquei um olhar com Anhou, que estava na primeira fila. Em seguida, ambos desviamos o olhar ao mesmo tempo. Fui para a última fila segurando o livro. Meu sono voltou a me atacar. Encontrei uma posição confortável, colocando o livro na frente do rosto. Eu fecho os olhos suavemente. O eu do passado, claro, não conseguia dormir em pé dessa forma. Mas agora ele tem essa habilidade, elogiando a maestria nas artes marciais. O velho Zhan, naturalmente, não imaginaria que eu conseguiria dormir em pé. E assim continuou dando a aula. Até o final da aula, ninguém percebeu que eu já estava dormindo. A próxima aula ainda seria na sala anterior. Voltei para o assento familiar. Eu me joguei e dormi. 2 minutos depois, eu estava prestes a entrar no mundo dos sonhos. De repente, senti alguém me cutucar no braço. Eu pensei que era o Príncipe Yang me chamando de novo. Levantei a cabeça, cheio de ressentimento. Príncipe Yang, você pode esperar eu acordar para falar? Ele começou a falar, mas a voz parou abruptamente. O Príncipe Yang estava sentado ao meu lado, olhando para mim com um olhar inocente. Do outro lado, Anhou estava estendendo um dedo, cutucando suavemente a própria mão. Colega Anhou, você tem alguma coisa a dizer? Anhou retirou a mão pequena. Não olhou nos meus olhos. Com a cabecinha inclinada para o lado, disse baixinho. Então, o que? Você está livre amanhã? Ao ouvir isso, virei a cabeça para olhar para Wang Ziyan. Após um momento, virei a cabeça de volta para olhar Anhou. Estou livre. Não tenho nenhum compromisso amanhã. Wang Ziyan estava com uma expressão confusa. Não, cara. Você não está agindo como uma pessoa, né? Abriu a boca. Wang Ziyan queria dizer algo, mas não conseguiu dizer nada. Deixa pra lá. A felicidade a longo prazo do irmão é o mais importante. Vire-se. Silenciosamente cancelei a reserva para 5 lugares no Cybercafé. Anhou acenou levemente com a cabeça ao ouvir isso. Com o rosto vermelho, disse. Então, você vai comigo a um lugar amanhã. Para onde? Volte comigo para casa uma vez. PFF. Eu ainda não tinha falado.
Wang Ziyan, que estava bebendo água, espirrou água no chão. Em seguida, virou a cabeça, olhando para mim com uma expressão de choque. Não, cara. O progresso de vocês não está um pouco rápido demais. Ontem acabei de me declarar. Amanhã vou conhecer os pais. Ele discretamente fez um sinal de positivo para mim. Ainda bem que agora é hora do intervalo. Todos os meus amigos ao redor foram tomar um ar. Caso contrário, essa notícia seria uma bomba. Eu vi o polegar de Wang Ziyan tremendo. Irmão, você só viu que ela quer que eu vá para casa com ela. Você não sabe como é a situação na casa dela. É uma família do submundo, irmão. Eu instantaneamente me arrependi. Então, o que fazer? Eu de repente me lembrei. Parece que eu combinei com Wang Ziyan que tenho algo amanhã. Certo, o Ziyan? Irmão, me ajuda. Anhou olhou para Wang Ziyan com um olhar bonito, com um pouco de dúvida. Wang Ziyan, ao ver isso, balançou a cabeça decisivamente. Velho Su, amanhã eu tenho algo para fazer. Vamos marcar para outro dia. Vá se danar, Wang Ziyan. Neste momento, eu gostaria de estrangular esse idiota. Isso é bom. Amanhã me espere por notícias. Eu vou te buscar. Anhou sorriu para mim ao ouvir isso. Em seguida, voltou para seu lugar. Ela também não quer levar Sujian para casa. Mas hoje, meu irmão me mandou uma mensagem. O tom era muito severo. Ele disse para eu, sem falta, levar Sujian até ele amanhã. Anhou definitivamente não tem medo do irmão dela. Ela só tem medo de desobedecer à vontade do irmão, apenas para não deixar o irmão triste. Ela definitivamente não tem medo do próprio irmão. Ziyan, eu vou te matar. Por quê? Eu estou te ajudando, irmão. Que grande oportunidade. Oportunidade, que se dane. Você sabe que isso pode ser perigoso? Não é tão exagerado assim. É só conhecer os pais. Anhou é realmente muito boa. Ela combina muito com você. Eu enterrei a cabeça em desespero. Meu coração estava como cinzas. Ser irmão desse idiota do Wang Ziyan é a maior desgraça da minha vida. É a maior desgraça da minha vida. Deixa pra lá. Amanhã, ainda vou procurar uma oportunidade. Deixou Anhou esperando, né? Família do crime. Eu realmente não me atrevo a ir. Mesmo que eu tenha habilidades em luta. Enfrentar um grande poder familiar. Não é diferente de procurar a morte. É isso. Amanhã vou dizer a Anhou que tem um compromisso de última hora. Já estou pensando em qual. Desculpa usar para enrolar a Anhou. Jin. O anfitrião ativou a missão. Por favor, o anfitrião deve cumprir o acordo com Anhou. Cumprir o que promete. Completar a missão resultará em recompensas. O fracasso será punido. Fiquei sem palavras. Estou cansado. Que seja destruído. Esse sistema lixo, quem quiser que fique com ele. Eu suspeito que esse sistema é totalmente existente para acabar com o anfitrião. À tarde, após terminar a última aula cansado, eu ainda sou a primeira pessoa a sair da sala de aula. Sujian, espere. Eu olhei para trás ao ouvir a voz, vendo Anhou dar passinhos rápidos em sua direção. Se você me deixar na mão amanhã, você estará em apuros. Os dois caminhavam lado a lado. Anhou ameaçou ferozmente. Muitas pessoas lançaram olhares curiosos para os dois. O boato sobre minha declaração de ontem agora ainda está se espalhando como fogo. Atualmente, os protagonistas do boato estão caminhando lado a lado no campus. Isso imediatamente gerou muitas discussões. Eu, claro, também percebi esse fenômeno. Suspirei com um pouco de resignação. Fique tranquila, minha senhorita An. Deixar seu passarinho é como procurar a morte. Você só precisa saber. Anhou estava um pouco orgulhosa, com os lábios empinados. Eu também achei engraçado ao ver isso. Realmente não entendo. Por que antes alguém dizia que Anhou tinha uma personalidade fria? Isso é claramente uma garota tsundere. O que você realmente quer que eu faça na sua casa? Eu também não sei. De qualquer forma, meu irmão quer te conhecer. Seu irmão gosta de comer QLNG-mian? Por que você está perguntando isso? É a primeira vez que vou à sua casa. Não é bom ir de mãos vazias. Se ele gosta de comer QLNG-mian, então, amanhã eu vou levar uma para ele. Não pode levar. Anhou não entende o que se passa na minha cabeça. Quem traz um lanche como presente de boas-vindas? Tudo bem. Então eu não vou comprar a parte dele. Você também não pode comer. Ah. Eu virei a cabeça para Anhou com uma expressão confusa. Você também vai me controlar se eu comer um lanche? Anhou estava quase morrendo de raiva. Desde ontem, ela fica irritada ao ouvir lanche. Eu sou uma bela mulher. Na sua opinião, eu não sou mais importante que um lanche. Sem perceber, os dois chegaram à esquina. Um carro preto estava parado na esquina. Um homem de terno estava parado ao lado. Senhorita. Irmão Su. Eu reconheci o homem como um dos dois seguranças de ontem. Então, o que? Que tal me dar uma carona já que você está indo para o mesmo lado? Anhou abriu a porta do carro. Ela hesitou ao entrar no carro.
Minha casa é na direção oposta à sua. Onde é que isso é a mesma direção? Hoje eu saí mais cedo da escola. Eu vou a Zongji comprar um lanche de Cao Len Mian para comer. Anhou respirou fundo. Ela caminhou lentamente até mim e levantou a cabecinha. Ela olhou para Su com um sorriso nos olhos. Então levantou o pé e pisou com força. Ai! Eu soltei um suspiro de dor ao ser pisado. Um grande ponto de interrogação surgiu na minha cabeça. Como essa garota gosta tanto de pisar nas pessoas? O pior é que ela tem a audácia de pisar em mim. Se não tirar a foto, não te dou carona. Por que ela ainda precisa pisar nas pessoas? Clique. Dirigindo para casa. Sim, senhorita. Anhou entrou no carro, furiosa. Ela fechou a porta do carro com força. Não me deu a chance de falar. Cao Len Mian. Você, seu bobo, só sabe comer Cao Len Mian. O segurança, ao ver isso, sentou-se na frente, com a cabeça baixa, sem coragem de falar. Desde a aparição de Su Jian, o humor de Anhou está ficando mais irritadiço a cada dia. Mas isso também ajudou a desviar a atenção de Anhou. Antes, quando Anhou tinha um tempo livre, só queria me divertir um pouco com os membros da família. Isso fez com que muitas pessoas da família sofressem muito. Agora é diferente. Toda a atenção de Anhou, toda a raiva e insatisfação agora tem um lugar para se manifestar. E esse lugar é Su Jian. Isso também, indiretamente, libertou muitas pessoas da família. Libertou-se das garras dessa pequena bruxa. Eu cobri meu pé e observei Anhou se afastar de carro. Quando o carro virou uma esquina e desapareceu da minha vista, foi quando eu levantei o dedo do meio com raiva naquela direção. Sem carro, eu só pude escolher ir a pé. De qualquer forma, não é longe. É apenas uns 10 minutos de caminho. Eu ainda consigo andar. Enquanto caminhava, o toque do meu celular começou a tocar. Eu tirei o celular do bolso. Olhei para a tela e vi quem estava ligando. É meu pai ligando. Enquanto caminhava, atendi o telefone. Filho, você já saiu da escola, certo? O que foi? Você é bom, hein? Seu professor me ligou ontem e eu ainda não consigo acreditar. Declarar-se na frente de toda a turma. Tem o meu estilo de antigamente. Estou sem palavras por dentro. O velho Zan realmente contou para os pais. E aí, como foi? A garota aceitou? Pai, aquela coisa foi só um mal-entendido. Não importa se foi um mal-entendido ou não. Ela aceitou ou não? Provavelmente não, né? Estou lembrando. Parece que Anhou também não deu uma resposta clara. Mas deve ter sido uma recusa, né? O que você quer dizer com deve? Sim é sim, não é não. Por que você não faz as coisas de forma clara e direta? Pai, tem mais alguma coisa? Não, nada mais. Realmente sem graça. Estava pensando em ouvir um pouco de fofoca de você. Não tem nada do meu estilo de antigamente. Desliguei. Bip, bip, bip. Respirei fundo. Eu me considero entre os da minha idade. Já sou alguém que vive de forma única e refrescante. Não esperava que o aprendiz superasse o mestre. No final, ainda não consegue vencer o mestre. Mas já chegamos a esse ponto. Vamos comer primeiro. Chefe, uma porção gigante de macarrão frio grelhado supremo. Certo. Estou sem expressão, passando o celular, esperando o chefe preparar um lanche grelhado para mim. Chefe, me traga uma porção também. Igual a dele. Certo. Um momento, por favor. Nesse momento, um homem apareceu ao meu lado. Ele também pediu uma porção de lanche grelhado. Eu olhei para o homem, mas não dei importância. No segundo seguinte, o homem se aproximou de mim. A roupa dele pressionou um canto nas minhas costas e ele sussurrou. Não se mexa. O que está pressionando você é uma arma. Se você se mexer, pode ter um disparo acidental. Eu franzi a testa e respirei fundo. Tentei me acalmar rapidamente. Eu, que sou proficiente em armas. Neste momento, consigo sentir que o homem não estava mentindo. Ele realmente estava segurando uma arma contra mim. Quem é você? Família An? Ou da família Lin? Acertou. Eu me chamo Li Kai. Sou da família An. Mas estou curioso. Por que você adivinhou a família Lin? Esta manhã, acabei de lidar com alguém da família Lin. Isso faz sentido. Os dois continuaram conversando assim. O chefe do lanche grelhado também não percebeu nada de errado. Ele ainda estava fazendo os lanches grelhados para os dois ao mesmo tempo. Aqui tem muita gente e muitos olhares. Você se atreve a atirar? Você pode tentar. Eu imediatamente fiquei em silêncio. Isso eu não me atreveria a tentar. Vocês dois. Seus lanches grelhados estão prontos. Dê tudo a ele. Ele paga. Li olhou para o chefe com um sorriso. Com um olhar, sinalizei para o dono me dar as 2 porções de macarrão frio grelhado. Estou impressionado. Enquanto eu pagava, xingava mentalmente. Vocês, da família do crime, não conseguem nem pagar pelos lanches grelhados. É Li, não é? Eu vou lembrar dessa conta. Você se atreve a atirar? Eu até apostaria que sua arma não tem balas.
Ao ouvir isso, Lee se inclinou. Ele me encarou com um olhar penetrante. De repente, ele apontou a arma para minha cabeça. Ele puxou o gatilho sem hesitar. Eu não pisquei. Com um sorriso, eu olhei para o cano da arma. Clique. Como eu disse, a arma não tem balas. Ha 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 ha. Lee Kai de repente começou a rir. Ele jogou a arma de qualquer jeito. Então, tirei um celular de dentro da roupa. A tela do celular mostrava que ele estava em uma chamada. Você também ouviu. Esse garoto é muito esperto. Só posso testá-lo até este ponto. Obrigado pelo esforço. A voz de Amenji veio do outro lado da linha. E logo em seguida desligou. Lee Kai colocou o celular de volta no bolso e olhou para mim. Não era mais a expressão de um morto. Em seu lugar, havia um sorriso de admiração. Originalmente, segundo o que Amenji disse ontem, ele deveria ter trazido esse garoto quase morto. Mas, devido ao relatório do segurança de Anhou, Amenji mudou de ideia novamente. Ele pediu para Lee Kai vir me testar antes, para ver como esse jovem realmente é. Se ele é realmente tão especial quanto o segurança disse. Muito bom, garoto. Com tão pouca idade, sua mente é tão brilhante. Não é à toa que ele consegue lidar com o temperamento de dama da Anhou. Eu lhe dei um sorriso profissional. Comi a última mordida. Peguei um guardanapo ao lado e limpei a boca. Então, o que? Eu balancei a cabeça em concordância, peguei o caulemento do Lee Kai que estava na mesa e saí. Lee Kai estava com uma expressão confusa. Aquela é a minha comida. Foi com o meu dinheiro. Eu não olhei para trás. Seu lanche grelhado. O que você está pensando? Com o meu dinheiro, você só pode comer um pedaço. Hoje, eu nem sou da família Su. Lee Kai sorriu sem graça ao ouvir isso. E não ficou bravo. Não sei porquê. A personalidade e o temperamento de Su Jian combinam muito com ele. Eu acabei de abrir a porta do quarto. E vi o garçom anterior correndo apressado em minha direção. Irmão Lee. Não é bom. O garçom, ao ver Lee Kai, não teve tempo de recuperar o fôlego. Apressadamente disse. As pessoas da família Lin chegaram. É Lin Hui, o atual líder da família Lin. Ele veio com muitas seguranças fortes. O que? Como Lin Hui poderia estar aqui? Lee Kai franziu a testa ao ouvir isso. Sem se preocupar comigo, ele correu escada abaixo. Ao ver isso, eu bati os lábios. Eu suspirei, dizendo que ser do submundo não é fácil. Mas isso não tem a ver comigo. Eu sou apenas um estudante comum. Na cidade de Jiandu, existem muitas famílias do submundo. Cada uma tem negócios profundos entre si. E a família é o principal concorrente da família Lin. Mas Lin Hui não deu atenção a Lee Kai. Ele se concentrou diretamente em mim. Queria descobrir minha relação com Anhou. E então usar essa relação para atacar a família An. O que eles nunca imaginaram foi que eu, um estudante, dominava várias técnicas de luta e era proficiente em armas de fogo. No final, aquele grupo de Lin Hui foi derrotado e fugiu em desespero. E Lee Kai estava escondido ao lado, testemunhando tudo. Ele não conseguia imaginar que tal aura dominante e feroz poderia aparecer em um jovem como eu. Ao meio-dia, Anhou ligou. O vagabundo Su Jian. Você já acordou? Você tem que vir à minha casa hoje. Do outro lado, a voz clara e etérea de Anhou soou. Isso me deixou paralisado por alguns segundos. Acordei. Podemos trocar de tratamento? Não podemos. Espere na entrada do condomínio em 10 minutos. Eu vou te buscar. Se não me ver, você está acabado. Anhou terminou de falar. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Bip, bip, bip. Eu coloquei o celular para baixo e balancei a cabeça, sem saber o que fazer. Essa moça realmente não tem jeito. Em seguida, caminhei tranquilamente em direção à entrada do condomínio. Alguns minutos depois, um carro preto familiar entrou lentamente na minha linha de visão. A porta do carro se abriu suavemente. Anhou desceu elegantemente. Coincidentemente, Anhou também escolheu um casaco branco hoje. Por baixo, ela usava uma delicada camisa branca feminina de estilo ocidental. Na parte de baixo, ela estava vestindo uma saia curta preta. Suas longas pernas estavam perfeitamente envoltas em meias pretas. Nós estamos juntos. À primeira vista, parece mesmo um traje de casal. E ambos têm uma aparência bastante alta. Por um momento, atraímos a atenção de muitas pessoas ao nosso redor. Anhou franziu levemente suas sobrancelhas delicadas. Ela me observou de cima a baixo. Você vai se encontrar com meu irmão vestido assim? Como assim não pode? É muito imaturo. Não é maduro. Eu sou apenas um estudante. Eu dei de ombros, sem saber o que fazer. Então eu vou voltar e trocar. Anhou me lançou um olhar irritado. Não há tempo. Não posso fazer meu irmão esperar. Depois de dizer isso, ela segurou meu pulso e me levou para o carro. Na frente, havia 2 seguranças extremamente fortes. Nesse momento, Anhou estava ao meu lado, falando sem parar. Ela continuava me aconselhando. Quando você encontrar meu irmão, por favor, seja um pouco mais sério.
Se ele te assustar com uma arma ou algo assim, não tenha medo. Ele não vai realmente atirar. Embora sejamos uma família da máfia, não matamos inocentes à toa. Não oprimimos pessoas comuns. Há alguma situação especial? Você deve agir de acordo com o meu olhar. E se ele te convidar para jantar? Você não deve aceitar. Anhou disse isso com seriedade. De vez em quando, ela franzia a testa. Aqueles lindos olhos grandes estavam se movendo incessantemente. Parecia que ela estava tentando se lembrar de algum detalhe que pudesse ter esquecido. Certo. Senhorita An, olha como você está. Como é que eu vejo seu irmão? Você parece estar mais nervosa do que eu. Eu sorri e olhei para Anhou. O rostinho dela estava tenso por causa do nervosismo. Não pude deixar de achar isso adorável. Não consegui resistir e estendi a mão. Eu acariciei suavemente seu cabelo macio. Fique tranquila. Não se preocupe. Seu irmão não vai me comer, certo? Anhou me lançou um olhar e murmurou. Eu só estou com medo de que você... E se algo acontecer por causa do susto? Eu ainda terei que me responsabilizar. Estava no meio da frase. Anhou de repente percebeu que eu havia bagunçado seu cabelo. Ela ficou paralisada por um momento. Em seguida, arregalou os olhos. Olhou para mim furiosamente. Seu idiota, Su Jian. Você se atreve a bagunçar meu cabelo? A raiva de Anhou explodiu instantaneamente. Ela balançou os punhos pequenos. O espaço dentro do carro era apertado. Mas os socos de Anhou não doíam nem arranhavam. Eu simplesmente deixei ela me dar alguns socos, para que ela pudesse desabafar. Ao mesmo tempo, minha atenção estava voltada para a janela. Eu estava memorizando o caminho de casa até a casa do Zan. Depois de cerca de 20 minutos, o carro preto entrou no pátio da casa do Zan. Eu saí do carro e olhei ao redor. Só posso dizer que não é à toa que são uma família do submundo. O pátio era imensamente espaçoso. No meio havia um canteiro de flores e uma fonte. Ao redor, havia alguns membros da família vestidos de terno preto. Eles olhavam para mim com olhares curiosos. Quem é aquela pessoa? Parece bem jovem. Estudante. Poxa, como a senhorita Anhou está ao lado dele? Quem ele é? Espera aí. Você não percebeu o ponto principal. Parece que eles estão usando roupas combinando. Que droga! A pequena bruxa Anhou tem um namorado. A atmosfera entre os membros da família é completamente diferente de outras famílias do submundo. Aqui não há aquele tipo de hierarquia rígida. É mais como uma grande família harmoniosa. Portanto, suas conversas não são nada discretas. Além disso, Anhou é a queridinha de todos na família An. Muitos membros da família a viram crescer desde pequena. Por isso, estão cheios de curiosidade sobre a minha identidade. As conversas vão e vêm. No entanto, essas conversas, sem querer, chegaram aos ouvidos de Anhou. Ela franziu levemente a testa. Piscou aqueles olhos brilhantes. Seu olhar passou distraidamente por nossas roupas. Parece que realmente estamos um pouco combinando. Não pude evitar que uma leve onda de emoção surgisse no meu coração. Que barulho insuportável! Anhou de repente fez um som de descontentamento. Sua voz era clara e tinha um toque de embaraço e raiva. Vão todos lavar os olhos. Onde é que isso parece um traje de casal? As palavras dela tinham um toque de birra. Mas não conseguia esconder um pouco de confusão no coração. Os membros da família sorriram ao ver isso. Eles já estavam acostumados com o temperamento da Anhou. Normalmente, ela também não era poupada de xingamentos. Sabiam que Anhou não estava realmente brava. Pare de falar. Senhorita Anhou está brava. Senhorita Anhou está mais do que brava. Não é que ela esteja tímida? As bochechas de Anhou estavam vermelhas. Ela ficou tão irritada que bateu o pé. Ela virou a cabeça para me olhar, mas não viu ninguém. Ela ficou surpresa. E o Su Jian, uma pessoa tão grande? Ele desapareceu logo após sair do carro. Senhorita. O senhor Su está lá. O segurança apontou para uma direção, sem palavras. Anhou seguiu o sentido do dedo que apontava. A cena diante de seus olhos quase a fez explodir de raiva. Apenas me viu relaxadamente encostado ao lado. Uma mão estava casualmente enfiada no bolso da calça. A ponta dos dedos segurava um cigarro. Com uma aparência despreocupada. Estava conversando animadamente com um membro da família An. Você não sabe. A senhorita Anhou era realmente feroz antes. É mesmo? Ela era assim antes. Eu ouvia com grande interesse, com uma expressão animada. Parecia estar cheio de curiosidade sobre a história feroz de Anhou. E mais, os membros da família An pareciam animados. Estava prestes a conversar mais um pouco comigo. De repente, lançou um olhar. Viu que Anhou estava vindo nesta direção. Então, o que? Eu de repente me lembrei que a tarefa que o líder me deu ainda não estava concluída. Eu vou me ocupar primeiro, tá? Ele percebeu que a situação não era boa. Apressadamente, arranjou uma desculpa. Sem esperar minha resposta, virou-se apressadamente. Eu fiquei surpreso. Não estávamos conversando bem?
Por que ele de repente saiu? Eu ainda queria perguntar sobre a família An. De repente, meu corpo todo estremeceu. De repente, senti uma onda de frio gélido subindo pela minha coluna, que penetrava fundo no meu coração. Eu me virei abruptamente. Apenas vi An-Ho parada silenciosamente atrás de mim, com um olhar suave no rosto. Mas aquele sorriso fazia as pessoas sentirem um arrepio na espinha. Eu disse que era ele quem insistia em conversar comigo. Você acredita? Eu engoli em seco com cuidado, tentando me justificar. O que você acha? A voz de An-Ho era fria como gelo, sem um pingo de calor. Logo em seguida, um estalo nítido soou. Um pé pisou com força no meu pé. An-Ho ainda parecia insatisfeita. Ela ainda estava preocupada que Su-jian ficasse nervoso. Agora, parecia que ele não estava nem um pouco nervoso. Ela estendeu seus dedos finos e agarrou com força uma pequena parte da minha cintura. E então deu uma forte torção. Você é bem capaz, hein? Assim que desceu do carro, já estava ansioso para perguntar sobre minha infância. HM. Não fui eu quem perguntou. Foi ele que insistiu em conversar comigo. Ele já estava fumando. Ele me ofereceu. Não podia simplesmente recusar, né? An-Ho soltou um resmungo. Seu olhar varreu os arredores. Percebeu que vários membros da família estavam observando-os discretamente, com sorrisos curiosos no rosto. Aos olhos dos membros da família An-Ho e eu, com essa aparência, parecíamos um casal de namorados trocando provocações. Desta vez, vou te deixar passar. Vamos logo. An-Ho me lançou um olhar fulminante. Não me deu mais a chance de me defender. Ela simplesmente segurou minha mão e entrou com passos largos pela porta da família An. Na sala de estar, Amenji estava sentado calmamente no sofá, com os braços cruzados de forma relaxada, ouvindo os relatórios de seus subordinados. Ao ouvir os passos, ele levantou a cabeça. Seu olhar capturou exatamente An-Ho. Triângulo preto apontando para a direita enquanto eu entrava lentamente. O olhar fez uma breve pausa em nossas mãos entrelaçadas. Em seguida, ele levantou suavemente uma das mãos. Fez um gesto elegante. Indicou aos subordinados para interromperem o relatório. Logo depois, Amenji se levantou lentamente. Um sorriso caloroso apareceu em seu rosto, como se uma brisa de primavera estivesse acariciando o rosto. Isso gera uma simpatia natural. Ho-Ho voltou. Este aqui é Su-jian, certo? Amenji se aproximou e estendeu a mão para mim. Eu fiquei paralisado por um segundo. Em seguida, também estendi a mão e apertei a mão de Amenji firmemente. Olá, senhora. O sorriso brincalhão sumiu do meu rosto. Meu rosto ficou um pouco sério. Cada palavra e ação de Amenji, embora transmitisse uma sensação de ser fácil de lidar, sem nenhum traço de agressividade. Mas eu mais temo esse tipo de pessoa. Eu sei muito bem que Amenji, como líder da família An, sob este rosto amigável, com certeza esconde uma ferocidade adormecida. Enquanto Amenji falava, ele me conduziu para sentar no sofá. An-Ho também se sentou ao meu lado. Certo. Então não serei educado. Irmão An. Amenji sorriu e acenou com a cabeça. Não fique nervoso. Desta vez te chamei. Principalmente porque a Ho-Ho fala muito de você. Então quis te conhecer. Levantei a sobrancelha e olhei para Ho. Fala muito de mim. Irmão. O que você está dizendo? An-Ho também ficou confusa. Ela não fala de mim com frequência. Amenji imediatamente lançou um olhar severo. An-Ho abriu a boca. Ainda queria rebater. Ao ver o olhar de Amenji. Novamente. Desde pequena, só Amenji consegue lidar com ela. Em seguida, Amenji e eu começamos a conversar novamente. Os dois estavam conversando casualmente. Um assunto aqui, outro ali. An-Ho já estava ficando entediada. Nesse momento, Amenji sorriu. Su-jian, ouvi dizer que você gosta de jogar xadrez. Eu tenho um tabuleiro de xadrez no meu escritório. Vamos jogar algumas partidas. An-Ho ficou com um ponto de interrogação na cabeça. Su-jian gosta de jogar xadrez? Eu entendo o que Amenji quer dizer. Ele acenou com a cabeça em concordância. Levantou-se e seguiu Amenji até o escritório. An-Ho tomou um gole de café. Ao ver que os dois estavam prestes a entrar no escritório, ela rapidamente se levantou querendo entrar junto. Mas, assim que colocou o pé esquerdo dentro, Amenji falou: O que você está fazendo aqui dentro? Vá sentar no sofá e beber café. Eu vou jogar 2 partidas de xadrez com Su-jian. Amenji acenou com a mão, expulsando An-Ho do quarto. Em seguida, fechou a porta. Não, irmão. An-Ho arregalou os olhos. E assim foi cruelmente barrada do lado de fora. Ela quis bater na porta para que Amenji a deixasse entrar. Mas assim que levantou a mão, hesitou. An-Ho, sem opções, bateu o pé. Virou-se e correu de volta para o sofá, enquanto tomava pequenos goles de café, e murmurava xingamentos para Amenji. O escritório era bonito. Eu e Amenji estávamos sentados em volta do tabuleiro de xadrez, um de frente para o outro.
entre os movimentos das peças. Os dois também começaram a entrar no assunto. Li Fang me contou tudo sobre o que aconteceu no bar ontem. Com a personalidade de Lin Hui, ele certamente se vingará de você. Isso é graças ao suporte do sistema. Neste momento, olhei para Minji com desdém. Se ele quiser se vingar, eu vou fazer com que ele veja seu próprio cérebro. Não vamos nem falar se você tem essa força. Estou muito curioso sobre suas habilidades de luta. E de onde vem seu conhecimento sobre armas? Eu já falei com Li Kai. Aprendi online. Se não quiser falar, tudo bem. Isso não é importante. Eu só quero te fazer uma pergunta. O que? Você realmente gosta da Ho-Ho? Assim que essas palavras saíram, eu parei instantaneamente com o dedo. Olhei para Minji com um pouco de surpresa. A Minji também encontrou meu olhar. E continuou dizendo. Ho-Ho é muito especial para você. Todos na família conseguem ver isso. Talvez essa garota não saiba disso. Mas eu posso garantir. Você ocupa um lugar especial no coração dela. Por isso, quero saber o que você pensa sobre a Ho-Ho. Ele fez uma pausa e disse. Pense bem antes de responder. Eu sou bastante bom em distinguir entre verdade e mentira. Eu caí em profunda reflexão. Meu coração estava agitado com emoções complexas. Que tipo de sentimento eu realmente tenho por Anho? O quarto estava em completo silêncio. Amenji também não apressou. Ele apenas brincava com as peças de xadrez, esperando pela minha resposta. Depois de um longo tempo, eu disse. Eu também não sei o que sinto por Anho. Desde aquela declaração inesperada. Parece que eu criei um vínculo inquebrável com ela. Quando a vejo brava, acho ela adorável. Meu coração acelera quando a abraço. Se ela se sentir injustiçada ou maltratada, eu posso ficar ainda mais furioso do que ontem no bar. De vez em quando, me lembro do rosto dela. Acordei depois de ter dormido com a cabeça na mesa durante a aula. Também olharia involuntariamente para o lugar dela. Mesmo que eu tenha combinado com meus amigos de ir ao Cybercafé jogar hoje. Mas assim que ela falou, eu não hesitei em dar bolo em alguém. Esta é a primeira vez que expresso o que realmente penso. Eu levantei a cabeça e olhei para Minji. Eu nunca namorei. Então eu não sei se isso conta como gostar. Se essa situação é o que chamamos de gostar, então eu devo gostar de Anho. A Minji ouvia atentamente. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Ele podia perceber que as palavras de Sujian eram sinceras. Você já disse isso para Ho-Ho? Não. A Minji acenou com a cabeça. Também, se eu disser essas palavras, talvez minha irmãzinha boba se afogaria nisso. E então a Minji não continuou mais com esse assunto. Em seguida, ele fez a proposta diretamente. Sujian, você estaria disposto a se juntar à família, An? Ao ouvir isso, uma expressão de surpresa passou pelo meu olhar. Logo depois, ouvi a Minji continuar. Contanto que você possa garantir que tratará Anho de todo o coração. Se você se juntar à minha família An, então nesta cidade de Jiandu, ninguém poderá perturbar a vida de vocês dois. Quem tocar em vocês dois, morre. Os olhos de Minji brilhavam com um brilho intenso. Ele me encarava fixamente. Seu tom revelava arrogância e confiança. Eu sabia que a pessoa à minha frente era o verdadeiro Minji, o verdadeiro rei da família An. Após uma reflexão cuidadosa, no final, eu ainda balancei a cabeça lentamente. De repente, o olhar de Minji se tornou ainda mais afiado. A atmosfera ao redor ficou tensa instantaneamente. Ha 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 ha. No entanto, após um longo silêncio, a Minji de repente soltou uma gargalhada sonora. Ele se aproximou rindo e deu um tapinha no meu ombro. Seus olhos estavam cheios de admiração. A garota, Anho, realmente tem um bom olho para as coisas. Você também não me decepcionou. A Minji disse com um sorriso. Ele fez uma pequena pausa e continuou. Se você realmente tivesse aceitado minha proposta antes, eu ficaria muito desapontado. Ao contrário, sem hesitar, eu te expulsaria. E faria com que Anho nunca mais te visse. Um verdadeiro forte nunca se submeterá a ninguém. E se você realmente se importasse com Anho, e também nunca aceitaria minha ajuda. Enquanto falava, Minji acenava com a cabeça frequentemente. Ele estava claramente muito satisfeito com minha resposta. Sujian, eu raramente confio em alguém de verdade. E também raramente reconheço uma pessoa. Para ser sincero, antes de você chegar, eu tinha muitas dúvidas sobre você. Mas agora estou disposto a deixar essas dúvidas de lado e confiar em você. Eu posso sentir profundamente a sinceridade nas palavras de Minji. A família tem uma pessoa como Minji. Como poderíamos temer outras famílias do submundo? Ha ha ha. O som da batida na porta soou abruptamente. Quebrou o silêncio no escritório. Minji inclinou levemente a cabeça e disse uma palavra. Entre. A porta do escritório se abriu lentamente. A pessoa que entrou eu também conheço. Era Li Kai. Eu também notei que Anho estava se escondendo secretamente atrás de Li Kai. Aqueles olhos brilhantes estavam cheios de curiosidade, espiando para dentro do escritório.
O olhar de Li Kai passou por mim. Em seguida, virou-se para Minji e disse em voz baixa: está quase na hora. Feng Shenji já chegou ao restaurante Feng Ting. As pessoas da família Lin também já partiram. Minji acenou levemente com a cabeça, indicando que estava ciente. Ele pensou por um momento e então se virou para mim e disse: daqui a pouco, vou precisar que você acompanhe a Hou. Venha conosco a um lugar. Para onde vamos? Restaurante Fengting. Minji respondeu de forma direta: hoje à noite, as pessoas das famílias Lin e Feng estarão lá. Ao ouvir isso, Hou ficou imediatamente preocupada. Assuntos de família. Se fosse eu, tudo bem. Por que você quer que Su Jian vá? Eu levantei levemente as sobrancelhas. Ok, mas você tem que me dizer o motivo. Depois, quando estivermos no carro, eu te conto. Dito isso, algumas pessoas saíram do escritório. Minji gentilmente segurou a boca de Hou. Ele a confortou em voz baixa. Está bem, Hou. Fique tranquila. Não vamos machucar seu namorado. Sniff, sniff, sniff. Hou arregalou os olhos. Sua boca foi coberta. Ela só conseguiu emitir um fraco gemido. Ela estava cheia de vergonha e raiva. O que você quer dizer com o meu namorado? Minji, seu idiota. Ela estava cheia de dúvidas. O que esses dois idiotas estavam fazendo antes? O que foi tramado no escritório? Como é que o irmão dela de repente ficou tão estranho? PFFT. Ao ver a aparência de Hou, não pude deixar de achar um pouco engraçado. Eu não esperava que, no dia a dia, a destemida senhorita Hou fosse tão submissa ao seu próprio irmão. Essa cena é realmente um pouco cômica. Uma hora depois, em frente ao restaurante Feng Ting, os carros da família An já estavam organizados lá. Hou saiu sozinha de um dos carros, com uma cara fria. É óbvio que ela está emburrada. Murmurando. Seu tom era claramente descontento. Deixar Su Jian vir já era demais. Ainda se escondendo em um carro para sussurrar, sem me deixar ouvir. Ao sair da família Minji decidiu que ele e eu iríamos no mesmo carro. Deixe Hou ir no mesmo carro que Li Kai sozinha. Não havia espaço para qualquer objeção. Durante todo o caminho, pode-se dizer que Li Kai sofreu muito, enfrentando Hou emburrada. Ele não teve escolha a não ser concordar e acenar repetidamente. E, de vez em quando, até se juntar às suas queixas. Juntos, eles criticavam Minji e Su Jian. Ao mesmo tempo, a porta de outro carro se abriu lentamente. Eu e Minji descemos do carro um após o outro. Eu acenei com a cabeça para Minji. Depois disso, fui direto em direção a Hou. O que aconteceu? Com uma expressão séria. Quem te deixou irritada? Eu disse com um tom de brincadeira. Apertei suavemente a bochecha de Hou. Hou rapidamente bateu na minha mão. Seus olhos mostraram um pouco de ferocidade. O que você estava sussurrando com meu irmão no carro? O que há que eu, como irmã, não posso ouvir? Eu sorri levemente e respondi com tranquilidade. Nada. Apenas me pediram para cuidar de você. Eu acredito em você, claro. Hou fez um som de desdém. E então, de repente, pisou no meu pé. No entanto, desta vez eu já estava preparado. Evitei habilidosamente o ataque de Hou. Precisamos ir. Li Kai percebeu o sinal de Minji. Então ele disse para mim e para Hou. Hou aproveitou a oportunidade para me dar um beliscão forte na cintura. Deixe uma frase. Na próxima vez, vou acertar as contas com você. E então, ela se virou e foi embora furiosa. Neste momento, Minji estava vestido com um longo casaco preto. Seu rosto severo transmitia autoridade, totalmente diferente da imagem calorosa que tinha na família An. Sem dúvida, neste momento, ele era um líder calmo e profundo, irradiando uma aura que não podia ser subestimada. Atrás dele, uma dezena de membros da família estava em pé, alinhados. Seus olhares seguiam a figura de Minji. Minji lançou um olhar afiado ao redor. Ele falou em um tom baixo. Hoje, conto com todos vocês. O jovem An foi severo. Todos responderam em uníssono. A voz estava cheia de respeito por Minji. Vamos embora. Minji disse de forma breve. Em seguida, ele liderou todos para dentro do restaurante Pavilhão do Vento. Na parte de trás, ao lado de Hou, eu olhei com um olhar afiado para a figura de Minji. Lembrei-me de quando Minji falou sobre seu plano no carro. Em breve, eu sabia que o grande espetáculo começaria. Hoje, a família iria abalar e até mesmo derrubar toda a capital. No salão de festas do último andar do restaurante Feng Ting, as famílias Lin, Feng estavam todas reunidas. Lin Hu estava prestes a se aproximar para cumprimentar. Uma figura familiar entrou em seu campo de visão. Ele ficou parado no mesmo lugar. Não pode ser Su Jian. Li Kai não disse que ele não era da família? A palma inconscientemente acariciou sua bochecha, como se a dor daquela bala que recebi ontem ainda estivesse clara. A sensação de dor ainda está nítida. No meio de tantos ternos pretos,
O meu e o casaco branco da Anhou se destacavam, como se fossemos duas flores raras. Anhou parecia um pouco inquieta e desconfortável, embora ela seja a filha mais velha da família An. Mas esta é realmente a primeira vez que Minji ia atrás para um lugar como este. Eu percebi a tensão dela. Dei um leve tapinha em seu ombro. Em seguida, fiz um sinal com a cabeça para o Minji. Levei Anhou em direção ao salão de festas, um lugar relativamente menos lotado. Levei Anhou até uma mesa e sentei-me primeiro. Comecei a comer sem me preocupar. Afinal, eu realmente estava com fome. Não comi nada desde a manhã. Pode ser por causa do corpo extraordinário que o sistema me deu. Estou sentindo que estou ficando com fome muito rápido. Come, se você quiser. Preste atenção na sua imagem. Anhou franziu a testa levemente. Olhou para Sujian com um olhar resignado. A maneira como Sujian comeu a fez sentir-se um pouco envergonhada. Com tantas pessoas assim, as roupas deles já eram suficientemente chamativas. Além disso, minha maneira de comer sem me importar com a imagem. Cada vez mais pessoas começaram a notar eles. Caramba! Essa coxa de frango está realmente deliciosa. Peguei uma coxa de frango grande e comecei a comer. É a primeira vez que experimento uma comida tão sofisticada. O que foi? Por que você não está comendo? Você também não jantou? Enquanto me deliciava com a comida, perguntei casualmente. Anhou me lançou um olhar severo. Originalmente estava com fome, mas agora estou quase sendo irritada a ponto de fugir. Ela fez um som de desdém e respondeu sem paciência. Não se preocupe comigo, não estou com fome. Nesse exato momento, uma voz com um tom de surpresa soou. Irmãzinha Anhou, faz tanto tempo que não nos vemos. Anhou levantou a cabeça. O que saltou aos meus olhos foi o rosto irritante de Lin Hui. Sua expressão instantaneamente ficou feia. O olhar de Lin Hui pairou sobre Anhou por um momento. Um brilho de surpresa passou por seus olhos. Ele não esperava que a Minji desta vez realmente trouxesse sua própria irmã também. Mas ele não se atreveria a fazer nada contra Anhou, porque ele sabia que as consequências de machucar Anhou seriam mais graves do que machucar a Minji. Se algo acontecesse com ela, toda a família iria se vingar com todas as suas forças. Anhou olhou para Lin Hui com um olhar cauteloso. Ela encontrou Lin Hui algumas vezes. Saber sobre esse sujeito irritante. Era o arqui-inimigo de seu irmão. Lin Hui não se importou com o olhar furioso de Anhou. Ele sorriu casualmente. Virou o olhar para mim. Fingiu não me conhecer e perguntou curiosamente. Esse pequeno irmão é um pouco estranho, né? Irmã Anhou, não sei se você pode me apresentar. Na verdade, Lin Hui, assim que voltou ontem, já obteve minhas informações. Mas o que o deixou confuso foi que as informações não mencionavam nenhuma ligação minha com a família An. De qualquer forma, eu era apenas um estudante comum. O olhar de Lin Hui avaliava entre mim e Anhou. Ele sentiu que o relacionamento entre os dois não era comum. Anhou viu o olhar de Lin Hui se mover dela para mim. E não pôde deixar de sentir uma onda de pânico. Ela sabia bem da astúcia e da malícia de Lin Hui. Preocupado que eu fosse prejudicado por Hua Lian por causa disso, apressadamente puxou minha mão, querendo me levar rapidamente para longe desse cara irritante. No entanto, eu lhe dei um olhar tranquilizador. Soltei suavemente a mão de Anhou. Jogou a coxa de frango que havia acabado de roer pela metade em sua mão. O Sr. Lin realmente esquece as coisas com frequência. Sorri e comecei a falar. Minha voz tinha um tom de brincadeira. Nós não nos vimos ontem. Como você pode me esquecer tão rápido? Depois de falar, inclinei levemente a cabeça. Sorriu e estendeu uma mão para Lin Hui, fazendo a forma de uma pistola. Então a apontei para Lin Hui, com um biu, como se a cena de eu atirando em Lin Hui ontem se repetisse. Ao ver isso, Lin Hui, sua expressão imediatamente ficou sombria. Ele respirou fundo e disse com um sorriso sombrio. Na cidade de Jiandu, nunca vi ninguém ousar me cobrir desse jeito. Eu, ouvindo isso, sorri e apontei para mim. Então agora você me viu. Você realmente quer lutar até a morte com a família Lin? Isso depende de você. Para mim, tanto faz. Eu peguei na mão de Anhou e me levantei. Mas eu preciso te avisar. Aquela bala eu ainda guardei para você. Sr. Lin, é melhor ser um pouco mais cauteloso. Depois de dizer isso, eu levei Anhou embora, deixando Lin Hui sozinho no lugar. Lin Hui estava com uma expressão sombria. Seus olhos estavam fixos na silhueta de Sujian. Baixei a cabeça e tomei um gole de bebida. Parecia que ele estava pensando em algo. Neste momento, o novo guarda-costas se aproximou silenciosamente, sussurrando no ouvido de Lin Hui. Chefe, precisa que eu encontre alguns irmãos para lidar com ele esta noite? Lin Hui hesitou por um momento. Então ele balançou a cabeça levemente. Essa pessoa. Não faça nada por enquanto. Ele e Anhou. Sem a minha ordem. Ninguém na família Lin deve agir contra eles por conta própria. Sim, chefe. O novo guarda-costas respondeu respeitosamente.
Então ele rapidamente se afastou para o lado. Lin Hui soltou um suspiro lentamente. Ele sabia que as informações que tinha eram ainda muito escassas. Não consigo entender claramente a verdadeira natureza de Su Jian. E qual a relação dele com a família? Além disso, a determinação e a crueldade que Su Jian mostrou ontem não são qualidades que qualquer um pode ter. Não ter 100% de certeza. Lin Hui nunca agirá levianamente. O que ele quer é um golpe certeiro. Sem deixar nenhuma consequência. Su Jian, explique claramente para mim. Anhou sacudiu minha velha garra. Em seguida, ela segurou meu colarinho, com uma expressão levemente irritada no rosto. Como você pôde se encontrar com aquele cara, Lin Hui, ontem? E como você o provocou? Por que agora a relação chegou a um ponto de não retorno? E aquele seu movimento de antes? Você realmente fingiu atirar? O que significa a bala? E, uau uau uau. Eu vi Anhou fazer um monte de perguntas. Então, tive uma ideia. Comecei a imitar a Mindmu. Estendi a mão e delicadamente segurei a boquinha de Anhou. Anhou ficou surpresa com meu movimento repentino, arregalando os olhos. Boca novamente selada. Só pode emitir o som de uau uau uau. Ela balançou as mãos com raiva, batendo nas minhas garras. Pará. Su Jian, você está ousado. Ousou beliscar a minha boca, sua. Os olhos de Anhou estão em chamas. Ela me olha com raiva, como se fosse cuspir fogo. Vendo a situação, parecia que não havia como esconder mais, e ele não teve escolha a não ser contar tudo o que aconteceu ontem. Dizer a Anhou o que aconteceu. Tudo bem. Só uma pequena parte foi omitida. No entanto, mesmo que eu fale como se fosse verdade, Anhou revirou os olhos. Ela não acreditou em nenhum sinal de pontuação. A atmosfera entre mim e Lin Hui há pouco. Ela pode sentir claramente. Definitivamente não pode ser apenas um pequeno conflito meu. E ela não é burra. Sabendo que Su Jian não está dizendo a verdade é por proteção e bondade com ela. Não continuou a conversa, mas fingiu acreditar na história inventada. De qualquer forma, você deve puxar um pouco Lin Hui depois. Realmente tem alguma rixa. Eu vou te ajudar a conversar com meu irmão. Ver se consigo te ajudar a resolver. Anhou apontou para o meu nariz e me advertiu seriamente. Na sua voz, havia uma certa preocupação. Eu obedientemente acenei com a cabeça e concordei. No entanto, por dentro, eu estava rindo amargamente. Como a Minji poderia resolver isso? A menos que ele destrua a família Lin diretamente. Com uma série de passos calmos e lentos. Os sons dos passos ecoavam no salão de festas. Os olhos de todos convergiram para a entrada, ao mesmo tempo. A Minji levantou lentamente a mão sob os olhares surpresos de todos. A arma em sua mão era como uma trombeta. E a arma não estava apontada para ninguém, senão o chefe da família Feng, Feng Shenge. Nesse momento, todo o local caiu em um silêncio mortal. Eles não podiam acreditar que a Minji realmente faria um movimento tão louco. A expressão de choque de Feng Shenge congelou em seu rosto. Ele nunca pensou que a Minji apontaria uma arma para ele. Esta é a linha que não pode ser cruzada entre as famílias do submundo. Uma vez que a Minji realmente atirasse nele, a família cairia em uma situação sem retorno. A menos que seja. Feng Shenge parecia ter pensado em algo. Seus olhos brilhavam com medo e inquietação. E neste momento, não apenas a Minji. Como ele se atreve? E neste momento, não é apenas a Minji. Os membros da família atrás dele levantaram suas armas em uníssono. Lin Hui da família Lin estava ainda mais surpreso. Não esperava que ele fizesse algo assim em uma situação como esta. Feng Aoxuan, o herdeiro da família Feng, testemunhou tudo isso. Ele gritou: Irmão de Anhou, o que você está tentando fazer? Você está louco? Os membros da família Feng também estavam, por um breve momento, em choque, mas rapidamente recuperaram a compostura. Estavam prontos para agir. No entanto, já era tarde demais. O canto da boca de Amenji se curvou silenciosamente. Um sorriso enigmático surgiu, sob os olhares de inúmeras pessoas que o observavam. Ele começou a puxar lentamente o gatilho. Clique! Um som delicado e sutil ecoou no salão de banquetes. Os corações de todos se apertaram naquele instante. A cena imaginada não se concretizou, porque a arma de Amenji não atirou em Zixian. Então, uma cena ainda mais chocante aconteceu. Amenji e os 10 membros da família atrás dele, sob os olhares atonitos de todos, lentamente apontaram suas armas para seus próprios corações. Essa ação repentina deixou no local cada um deles completamente confuso. Fa apontou a boca da arma sem balas para o próprio coração. Em meio a um silêncio, apertou o gatilho novamente. Clique! Mais um som suave. Assim como antes, nenhuma bala foi disparada. Mas a atmosfera pesada sufocava as pessoas. Em seguida, Amenji levantou a cabeça. Seu olhar estava cheio de escárnio. Ele olhava com um sorriso no rosto para Feng Shenge, que estava aterrorizado. Nesse momento, ele parecia ter se tornado o rei que controla tudo.
Por um momento, o salão estava em completo silêncio. Todos entenderam o que estava acontecendo. O que a Minji fez era uma tradição antiga da máfia. Um ritual antigo dentro da família, que precisa da presença de um representante da família líder como testemunha. O significado do ritual. Todos os presentes sabiam muito bem. Declaração de guerra. Guerra total. Até a morte. Amingmo observa atentamente Feng Shenji. Com um sorriso sarcástico no canto dos lábios, começou a falar lentamente. Velho Sr. Feng. Você deve saber o que isso significa, certo? Feng Shenji, com uma expressão extremamente feia e mordendo os dentes, começou a falar. Ele olhou para Minji com incredulidade. Você realmente enlouqueceu. Os membros das pequenas famílias ao redor engoliram a saliva. Eles perceberam que essa guerra iria trazer mudanças sem precedentes. Eles rapidamente, tremendo, pegaram seus celulares e enviaram mensagens rapidamente para suas famílias. A família e a família Feng entraram em guerra total. Essa notícia se espalhou instantaneamente por toda a cidade de Jiandu. Os líderes de todas as famílias ficaram em alvoroço. Lin Hui soltou um longo suspiro. Seus olhos estavam cheios de dúvida. Olhou para Minji com incredulidade. Que louco! Ele nunca imaginou que a Minji fosse tão cruel. Declarar guerra abertamente à família Feng. Como ele se atreve? Irmão. Olhando para a silhueta do irmão, o rosto de Anhou estava cheio de preocupação. Coloquei minha mão em seu ombro e a consolei suavemente. Lembrei-me das palavras de Gao Ji algumas horas atrás. O que Gao Ji me disse no carro. Daqui a pouco, no restaurante, eu vou declarar guerra à família Feng. Uma vez que a guerra comece, as duas famílias não pouparão esforços, até que uma das partes seja completamente destruída, sem qualquer margem de manobra. Portanto, no próximo mês, eu espero que você possa proteger a Anhou. Embora eu tenha um plano bem elaborado, mas imprevistos podem acontecer. Su Jian, você é meu trunfo. Na verdade, eu não quero me envolver nessa disputa. No entanto, diante do pedido e da confiança de Minji, eu ainda assim escolhi concordar, porque a confiança que Minji tem em mim, e também a sua atitude para comigo. Se ele me tratar como um homem de valor, eu retribuirei da mesma forma. Eu repeti em meu coração. As famílias An e Feng se ferem mutuamente. Deixar a família Lin lucrar. Impossível. A Minji não vai deixar aquele cara, Lin Hui, obter tanto benefício. Feng Shenji franziu a testa. Ele realmente não consegue entender. Velho Sr. Feng. Eu ainda posso te contar uma coisa. A Minji, ao terminar de falar, de repente apontou o dedo para Anhou à distância. Se você quer me vencer, só pode atacar minha irmã. Ela é meu único ponto fraco. Suas palavras eram extremamente frias. Capture minha irmã, e então a família Feng terá vencido. Caso contrário, eu tenho certeza absoluta. Dentro de meio mês, eu certamente exterminarei sua família Feng. Todos seguiram a direção do dedo de Minji. Incontáveis olhares se concentraram em Anhou. Anhou estava um pouco nervosa. Ela segurou minha mão com força. Tentou parecer um pouco mais calma. Feng Shenji observou Anhou por um tempo. Deu uma olhada casual em Su Jian. Não deu importância. Ri das palavras de Minji, ele mais uma vez desdenhou. Ele e Lin Hui sabem disso há tantos anos. Das palavras que saem da boca de Minji. Na China, é melhor não acreditar em nenhum sinal de pontuação. Caso contrário, é uma armadilha sem volta. Se realmente for atacar Anhou, só temo que caia na armadilha de Minji, deixando a família Feng sem nenhuma chance de reagir. As palavras se esgotaram. Então não vamos mais incomodar. Vamos nos preparar, cada um à sua maneira. Após terminar de falar, Minji se virou, levando os membros da família An para longe lentamente. Eu e Anhou ficamos atrás. Ao sair, eu ainda lancei um olhar para todos. Lembre-se das figuras-chave presentes aqui. O banquete de hoje. Além de Lin Hui, ninguém me deu atenção. Apenas me consideraram uma pessoa insignificante da família An. E esse era o efeito que Minji queria. Na iminente disputa familiar, eu serei a carta mais importante nas mãos dele. Irmão, você tem certeza? Anhou se aproximou cautelosamente. Seu rosto estava cheio de preocupação. Minji virou a cabeça. Ele apertou suavemente o rostinho delicado de Anhou. Fique tranquila. Quando foi que eu, seu irmão, fiz algo sem certeza? Então, o que eu preciso fazer? Anhou esperava poder ser uma ajuda para o irmão, e não ser um peso. Você acabou de dizer. Eu sou sua assistente suave ha. Ao ouvir a irmã dizer isso, Minji não conseguiu conter o riso. Fique tranquila, Hou. Como você vivia antes. Continue vivendo da mesma forma agora. Nos olhos de Minji havia uma confiança inabalável. Não fale da família Feng, temendo que até aquele cara Lin Hui, agora não se atreva a tocar em um fio de cabelo seu. Ele sabe que Lin Hui e Feng Shenji estão cientes. Eles têm muito respeito pela sua astúcia.
Então, ele decidiu usar isso como uma estratégia de cidade vazia. Vocês não estão pensando em atacar minha irmã? Isso me impede de agir. Certo. Então eu não vou esconder mais. Vou colocar minha irmã na frente de vocês. Vocês têm coragem de agir? Amenji tem certeza de que eles não têm coragem. Porque eles não podem arriscar, uma vez que Feng Shenji e Lin Hui caiam na armadilha. Com os métodos de Amenji, é muito provável que eles percam por causa desse movimento errado de Anhou. Perderão tudo. Por isso, eles não se atrevem a tocar ou arriscar. Anhou ainda queria dizer algo, mas seu estômago protestou primeiro. Ao ver isso, Amenji franziu a testa e perguntou preocupado: o que aconteceu? Não comi nada antes. Anhou lembrou da situação anterior e seu rosto ficou levemente vermelho. Ela disse um pouco envergonhada: não me fale disso. Você não sabe como o Su Jian estava comendo lá. Era como se fosse um porco. Só de pensar nisso, eu me sinto envergonhada. Estou tão irritado que já não aguento mais. Ao ouvir isso, Amenji não pôde deixar de rir. Ele se virou para mim e levantou uma sobrancelha. Eu apenas dei de ombros, inocente. Não disse nada. Em seguida, Amenji se virou para Anhou e disse: então agora deixe Su Jian te levar para comer algo. Por que eu não posso voltar para casa e comer? Porém, Anhou retrucou um pouco relutante: eu posso estar muito ocupada hoje. Não tenho tempo para cozinhar para você. Ao ouvir isso, Anhou hesitou por um momento e murmurou: então tá bom. Depois de falar, ela ainda lançou um olhar para mim, como se estivesse avisando para ele não fazer nada absurdo. Não é. É bom que vocês dois, irmãos, discutam as coisas sem me perguntar a opinião. Eu protesto. Amenji estava pouco se importando comigo. Ele simplesmente deixou eu e Anhou para trás. E levou o resto da família An com ele. Nós vamos voltar primeiro. Su Jian, cuide bem da minha irmã. Deixando essa frase para trás, vários carros da família An saíram sem parar. Meu canto da boca tremeu. Tentar entender Amenji é um pouco absurdo. Uma irmã tão grande e ele confia em mim para cuidar dela. Se eu tivesse algum pensamento ruim, a família An estaria em apuros. Amenji disse que Anhou é seu ponto fraco. Neste momento, ele confiou Anhou a mim para cuidar. Sem dúvida, é a maior confiança que ele tem em mim. Vamos comer algo. Eu acabei de comer, mas devido ao meu corpo excepcional, eu fico com fome muito rápido. Anhou me lançou um olhar irritado. Ela pegou o celular e procurou algo bom para comer por perto. Eu também estiquei a cabeça para olhar por trás. Anhou não percebeu nada. Os dedos dela deslizavam rapidamente na tela. Aquele hot pot de agora era bom. Eu vi um restaurante de hot pot. Estamos a apenas algumas centenas de metros de distância. E a nota máxima, 5 estrelas. Minha voz soou ao ouvido de Anhou. A assustou. Ela, surpresa. O celular voou diretamente da mão dela. Felizmente, eu reagi rápido. Com um movimento ágil, peguei o celular. Você está louco? Anhou, irritada, estava prestes a xingar. Ao virar a cabeça, percebeu. Acontece que o rosto dela estava tão perto do meu. Ela sentiu suas bochechas instantaneamente queimarem, como se estivesse sendo queimada por fogo. Seu coração também começou a acelerar, batendo forte, cada vez mais rápido. Ela sentiu o calor da minha respiração. Suas bochechas instantaneamente ficaram ainda mais vermelhas. Para pegar o celular, meu braço se inclinou inconscientemente para a frente, o que fez meu peito quase colar nas costas de Anhou. Desse jeito, parece que eu estou abraçando a Anhou por trás. A atmosfera ambígua está cada vez mais intensa. As duas partes mantêm essa posição, observando-se mutuamente, e então desviam o olhar. Não sabem para onde olhar. O que está acontecendo? Acabei de ver um restaurante de hot pot que parece bom. Ju limpou a garganta e foi a primeira a falar. Quebrou esse silêncio sutil. Então vamos. Agora, na cabeça de Anhou, não cabe mais nada além de hot pot. Seu olhar sempre se desvia involuntariamente para o rosto de Su Jian. Shaoxin ficou surpreso por dentro. Como eu nunca percebi que ele era tão bonito antes. Os dois caminhavam lado a lado. Justo na hora, o restaurante fica na Universidade de Jiandu. Agora, a essa hora, muitos universitários saem para comer e passear. Há muitas pessoas na rua. O espaço para caminhar parece um pouco apertado. Pensei um pouco e decidi segurar a mão de Anhou. Tem muita gente. Eu tenho medo que você se perca. Eu disse sem corar ou ficar nervoso. Ah! Anhou baixou a cabeça e respondeu suavemente. Ela deixou que eu segurasse sua mão enquanto caminhávamos. Na verdade, era porque seu rosto estava ardendo de vergonha. Ela não se atrevia a deixar Su Jian ver. Os dois caminhavam pelas ruas envoltas na escuridão da noite. Finalmente chegaram ao restaurante de hot pot. Eles seguiram o atendente entusiasmado. Caminharam em direção à mesa reservada. De repente, parei meus passos, perplexo. Parecia que ouvia uma voz familiar vindo de perto. Eu te digo.
Meu irmão é um verdadeiro inútil. Ele copia meu dever de casa todos os dias, sem contar. E ainda dorme na aula todos os dias. Aquela voz chamando. O canto da minha boca se crispou. Essa voz é muito familiar para mim. Virei a cabeça para olhar. Era mesmo aquele idiota do Wang Ziyan. Lá estava Wang Ziyan comendo hot pot. E, na frente, havia uma garota sentada. Ela também parecia ser estudante da Universidade de Jiangdu. Mas eu nunca vi isso. Eu lancei um olhar para Hou. Fui silenciosamente até atrás de Wang Ziyan. Wang Ziyan não percebeu nada. Continuou a falar bobagens para fazer a garota rir. Não tinha jeito. Quem mandou eu ser tão leal? Não consigo ver meu irmão se afundando. Com a minha ajuda. Suas notas estão melhorando dia após dia. E senti alguém colocando as mãos nos meus ombros. Wang Ziyan ficou um pouco irritado e se virou para olhar. Quem é? Que falta de educação! O belo Su Jian, mais bonito que An. Como meu irmão pode estar aqui? A expressão de Wang Ziyan mudou de descontentamento para surpresa. Depois de medo para um sorriso nervoso. Levou apenas um segundo. Eu não esperava que esse cara tivesse mais um truque. Um talento para performances tão forte. Olhei para a garota confusa do outro lado. Tive uma ideia e me inclinei. E sussurrei no ouvido de Wang Ziyan. Se você não quer que eu te desmascare, tudo bem. Esta noite, você paga a conta da nossa mesa. Quando Wang Ziyan ouviu isso, Tong Kong imediatamente se encolheu. O canto da boca dele se contraiu involuntariamente algumas vezes. Isso é claramente uma extorsão. Mas ao pensar na garota sentada à sua frente, por causa da aparência, ele, sem opções, apenas acenou com a cabeça em concordância. No entanto, ele rapidamente reagiu. Ele me olhou com dúvida. Você veio com quem? A frase ficou inacabada. Wang Ziyan então viu Hou seguindo atrás de mim. Ela estava parada lá quieta. Seus olhos brilhantes observavam curiosamente. Wang Ziyan arregalou os olhos, como se tivesse visto algo inacreditável. Dentro dele, uma tempestade de emoções se formou. Oh, céus! Meu irmão Su realmente foi conquistado. Em seguida, ele olhou para mim novamente. E depois olhou para Hou. Eles ainda estão com roupas de casal. Wang Ziyan discretamente fez um sinal de positivo para mim. Em apenas 3 dias, ele conquistou a beleza da turma, Hou. Ele, Wang Ziyan, não se submete a ninguém. Apenas se submete ao irmão Su. Garçom, vamos nos sentar aqui. Eu disse decisivamente. Em seguida, sentei-me rapidamente na mesa vazia ao lado de Wang Ziyan. Fiz isso para não dar a Wang Ziyan nenhuma chance de se retratar, para garantir que Wang Ziyan não tivesse nenhuma oportunidade de se arrepender. O canto do olho de Wang Ziyan tremia. Ele realmente estava pensando em se retratar. Mas eu não ia dar essa oportunidade. Velho Su, deixe-me te apresentar. Wang Ziyan ajustou suas emoções. Sorriu para mim e disse. Esta é a veterana Shan Sui, do 3º ano do Departamento de Línguas Estrangeiras. Apesar de ser veterana, mas ela é da nossa idade. Ela é minha boa amiga. Wang Ziyan queria dizer que era sua namorada, mas a outra pessoa ainda não aceitou seu pedido. Assim não é muito bom, Jimen. Esta é a minha boa amiga. É também meu irmão. Ele também se chama Su Jian. Eu o chamo de velho amigo. Então, Wang Ziyan se virou novamente para apresentar a. Aquela ao lado é a namorada dele, Hou. Ela também é nossa colega de classe. Jimen é aquele tipo de garota muito comportada e tranquila. Ao ver Wang Ziyan se apresentando, ela rapidamente se levantou. Eu e Hou nos curvamos levemente e dissemos em voz baixa. Olá a todos. Eu sou Jimen. Prazer em conhecê-los. Quando Hou ouviu Wang Ziyan chamar erroneamente, ao me apresentar como sua namorada, suas bochechas instantaneamente ficaram vermelhas. Uma onda inexplicável de vergonha e raiva surgiu em seu coração. Ela estava prestes a se manifestar para esclarecer.